Olá, boa noite. Estamos começando mais um podcast Área Política e hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no estúdio o consultor em segurança pública, criminólogo, policial civil, presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Minas Gerais, Sindipol, dentre vários outros atributos magníficos, a Denilson Martins. Denilson Martins é uma pessoa que milita na segurança pública em prol dos direitos humanos dos presos. E hoje ele vai esclarecer para a gente aqui vários pontos e trazer para nós um conceito disruptivo, uma visão humana, uma visão mais adequada de como devemos tratar a segurança pública e o encarcerado brasileiro. Não podemos transformar os nossos cárceres, os nossos encarcerados, em um amontoado de pessoas subjugadas, subtratadas e largadas à própria sorte na mão de facções. E ele vai explicar tudo, toda a verdade inconveniente que é necessário enfrentar de frente e saber. E ele é especialista nisso. Muito prazer, Denilson, receber você aqui. É um privilégio, uma honra ter você no nosso estúdio para falar um pouco sobre segurança pública e também sobre a vida do encarcerado e como está a situação da nossa Polícia Civil. Primeiramente, é um prazer, agradeço o convite, a gentileza, para a gente poder falar um pouco de um assunto que muito nos apetece, né? Que nos envolve aí há pelo menos nos últimos 30 anos da minha vida. E vamos, nesse bate-papo aqui, poder pincelar alguns pontos que as pessoas muitas vezes desconhecem, né? Não é só aquilo que aparece na TV, não é só aquilo que está ali no jornal, nos informativos, mas aquilo que na realidade acontece e que os efeitos acabam nos incomodando como incomoda hoje. A insegurança pública no Brasil é uma realidade, não é algo pontual, não é algo regional, mas é algo que está hoje, podemos chamar de transnacional. Veja bem, as organizações criminosas que afloraram na década de 70, depois aprimoraram-se, se politizaram na década de 90 para cá, hoje são verdadeiros trustes econômicos, né? Com ramificações em vários outros segmentos. Não só mais o tráfico de drogas, não só mais o roubo, né, mas as grandes fraudes cibernéticas, comércio de combustível, transporte coletivo, como podemos apurar recentemente em São Paulo. Enfim, é uma visão empresarial do crime. E aí você tem que atuar de forma profilática na raiz do crime, né? Na gênese do crime. E vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso. Maravilha. Eu vou ler rapidamente o currículo do Denilson, bacharel em Direito, pós-graduado em Criminologia, policial civil há 30 anos, inspetor da Polícia, foi conselheiro nacional de segurança pelo Ministério da Justiça entre 2012 e 2014, presidente da Sindipol MG por 16 anos, vice-presidente da Cobrapol, Confederação Brasileira dos Policiais Civis, e vereador por Santa Luzia de 2 mandatos, de 1997 a 2004. Ou seja, se há alguém qualificado a trazer para você toda essa experiência e como funciona com profundidade e não com bravata, a verdade sobre a segurança pública no Brasil está aqui, Denilson Martins. Denilson, eu vou começar nossa entrevista com uma provocação, Sim? tá? Bandido bom é bandido morto? Eu falo dessa frase quase todo dia. Ele tem que estar morto para o crime e vivo para a vida, vivo para a sociedade. Por isso que a gente precisa trabalhar na ressocialização. Ele tem que romper esses canais cognitivos com o crime, com o mundo do crime, e se reconectar com a família, com o trabalho, com as artes, com a educação, com a cultura. E quem vai poder prover isso é o Estado. Então a gente tem que redirecionar a visão do Estado repressor para a visão do Estado construtor, edificador, que muda a realidade da vida das pessoas. E esse é o principal método da ressocialização. É aí que a gente tem a inteligência da Lei 7.210/84, que é a Lei de Execução Criminal, que lamentavelmente não é colocada em prática no Brasil. Foi criada em 1984 com o fito de humanizar o cárcere, de diminuir o índice de criminalidade, a reincidência criminal. Mas o que nós vemos hoje é uma verdadeira pós-graduação, uma escola do crime, porque não se respeita os princípios que estavam ali esculpidos, né? Quando o legislador federal criou essa legislação, ouvindo os especialistas, ouvindo os sociólogos,
os juristas, tinham como finalidade cumprir alguns princípios, quais sejam. O princípio da individualização da pena. O cidadão vai cumprir a pena dele de forma celular, único na cela, e também pela modalidade criminógena. Não vai colocar homicida com sequestrador, não vai colocar traficante com o estelionatário. E separar do cárcere aquele que é patológico, o psicopata, a pessoa que é doente, né? Ele não vai poder cumprir pena, então ele vai cumprir a medida de segurança. Isso não foi observado no Brasil nos últimos 30, 40 anos. Você comentou do Código de Execução Penal. Já passaram por aqui pelo podcast especialistas como Percival de Souza, Jorge Lordello, dentre outros, e todos eles criticam muito o Código de Execução Penal no Brasil. Dizem que é uma lei que solta bandido e gera impunidade. Você concorda com isso? Absolutamente. Nós temos penas, a realidade da pena no Brasil, em muitos estados, que é inconstitucional. O nosso artigo 5º da Constituição Federal fala que não haverá pena de morte, nem prisão perpétua e nem cruel. Nós temos várias celas em Minas Gerais. Eu sou autor quando dirigente sindical, fui autor de diversas ações denunciando condição de cárcere aqui. Por exemplo, o segundinho de Contagem, o doutor Livson José Machado era juiz de Contagem, liberou todos os presos, porque ali era um foco de doença. Os presos colados um no outro, gerando sarna, perdendo a epiderme, as pessoas escolhendo um por dia que seria assassinado, porque não cabia mais pessoas dentro daquele caso. Isso, se não for cruel, se isso não for pena de morte, se isso não for pena perpétua, é o quê? Então, nós temos sim a realidade do cárcere em muitos estados. Minas Gerais conseguiu resolver isso depois de muitas ações dos sindicatos, dos operadores de segurança, de juristas renomados aqui, que deixa saudade, inclusive vou lembrar aqui do doutor Fábio Alves, né? Vou lembrar de alguns parlamentares que deixaram sua marca na defesa da humanização da pena aqui em Minas Gerais, deputado João Leite, deputado hoje conselheiro do Tribunal de Contas, Durval Ângelo, Sim. E tantos outros que contribuíram com essa realidade pacificada que temos hoje em Minas Gerais. Eu vou fazer uma provocação aqui, devolver provocação. Sim. Qual foi a última rebelião que você viu aqui em Minas? Deve ter uns 7 anos ou mais. Antes era uma toda semana, em cada cidade. Quando não era na Futsi Rolls, na Uberaba, era no DI, era lá no Segundinho de Contagem, era na 7ª Seccional de Venda Nova, era em Ouro Preto. Eu me lembro disso, na década de 90, 2000. Você acredita que o fim das rebeliões se dá pela entrada das facções nos presídios ou pela uma melhor gestão dos presídios pelo poder público? Sem dúvida alguma, pela melhor gestão. Primeiramente, a custódia e escolta, ela tem que acontecer de forma humanizada, com supremacia de força, ao contrário do que era no passado. Era um policial para tomar conta de 100 presos. Não tinha como. Não tinha como. Hoje, pelo menos, multiplicou. Eu vou te dar uma virada de chave aqui, de 2003 para cá. Até 2003, era 100% dos presos do Estado, quem tomava conta era a Polícia Civil. Em outros estados do Brasil ainda é assim. De 2003 para cá, um planejamento, fruto de cobrança, né, persuasiva das entidades sindicais, dos operadores, o governo do Estado fez um planejamento de investimento, de entrega dessas cadeias da Polícia Civil para um outro órgão. Antes era a SUAP, hoje é a Secretaria, o DPEI, né, Departamento Estadual de Prisional. De modo que você deixou de ser um serviço que era feito pela Polícia Civil e passa a ser feito para 22 mil novos agentes. Sim. A Polícia Civil, com 10 mil homens, cuidava disso tudo sozinha. Então, ela investigava, ela cuidava da regulação veicular, do DETRAN, ela cuidava da identificação civil e criminal das pessoas, através da carteira de identidade, ela fazia investigação criminal, ela fazia medicina legal, através do ML, e fazia perícia criminal. Ainda cuidava de presídio. Ainda cuidava de não dava presídio. nem a função dela. Não é a função. Deixou isso, né? E agora 22 mil pessoas fazem esse trabalho. Naquela época era 40 mil presos, hoje é 70 mil presos, né? Está fazendo melhor? Claro que está. Né? Está fazendo o essencial? Ainda não. Longo caminho a percorrer. Por quê? Porque não é só custódia, não é só escolta. Tem a outra parte, a ressocialização. Vou te dar um exemplo aqui. Juiz e promotor são os únicos responsáveis pela sentença, pela condenação? Não. Era, né? Era. Por que que era?
porque não tinha outro corpo técnico para ajudar na avaliação, né? De entender qual que é o estado daquela pessoa. A Lei de Execução Criminal, a LEP, a Lei de Execução Penal, foi criada em 84. Lá falava que o preso teria direito ao exame criminológico, ao exame psicológico, antes de ser sentenciado pelo juiz, né? No Código de Processo Penal, da mesma forma. Em 2019, em 2009, foi abolido isso. Voltou recentemente. Por quê? Porque o juiz ele é formado em direito. O promotor é formado em direito, com raras e honrosas exceções. Ele não entende de criminologia, na maioria das vezes, ele entende de psicologia, ele entende da labilidade, ele entende da psique humana. Como é que fala que a pessoa está habilitada para ser absolvida? Como é que fala que a pessoa está habilitada para ter uma progressão de regime, para ter um livramento condicional? Então tem que ter um outro aparato de profissionais para balizar essa informação. Caso a caso. Cada caso é um caso, né? E ele tem que ser acompanhado ao longo da execução da pena. Sim. Então, o juiz da VEC, quando ele recebe ali um processado, não é um processo, um processado na mão dele, ele tem que entender, olha, esses laudos, esses pareceres aqui, ó, me balizam falar se pode soltar esse cidadão. Ele cumpriu a pena dele e ele está pronto para voltar para a sociedade. O que nós vemos hoje? Ele só tem o critério jurídico, só tinha um critério jurídico. E o critério que nós chamamos de objetivo, né? Ele cumpriu tanto da pena, 3/4 da pena, ele está no regime propenso para isso. Mas e o critério subjetivo? O que o técnico psicólogo fala disso? Ele vai voltar ao crime? Ele adoeceu durante o cárcere, que acontece muito disso, a pessoa entrou num quadro de psicose, de psicopatia, né, que ele não tinha. Graduou no crime. Se graduou. Ou teve um excelente comportamento. E quem vai falar isso é o critério subjetivo, é um psicólogo. É a CTC, né, a Comissão Técnica de Classificação, que todo presídio, toda unidade prisional é obrigado a ter. E nem sempre tinha. Né, nas cadeias não tinha. Isso aí fazia o quê? O famoso prende e solta, o famoso enxugar gelo. O cara saiu e não estava pronto. Ou saiu já doente. Né? Sim. Agora, bem, as pessoas que estão em casa avaliam da seguinte maneira: cometeu crime, tem que ir para a cadeia, cumpriu a pena, sai e acabou. Nós sabemos que é muito mais profundo. O ambiente em que tudo aquilo se deu, a real culpa. E você acredita que as polícias civil e militar estão preparadas para esse desafio? Absolutamente, querido Gustavo. Isso é um processo gradual e progressivo de aprimoramento, de aperfeiçoamento e de valorização. Nós temos hoje o curso de formação profissional de segurança pública, que dura 1 ano, polícia militar, soldado. A polícia civil, 4 meses, 6 meses, e ao longo do tempo avaliações periódicas para ter promoções. Isso é muito pouco. Nós somos, graças a Deus, passou por mim, passou pela minha gestão, a virada de chave, onde a Polícia Civil adotou, e a Polícia Militar também, adotou o nível superior para pré-requisitos de ingresso às fileiras da instituição, que antes era ensino fundamental. Sim. Depois passou para ensino médio, na década de 90. Mas tinha uma pressão equivocada das patentes superiores, dos delegados de polícia, dos burocratas da segurança pública, que falava que se você aumentar o nível de escolaridade do policial, você vai prejudicar a hierarquia e disciplina. Absolutamente que não. Eu não vejo isso como problema também, não. Então nós fizemos todo um movimento, não era só para buscar valorização para o profissional, é para buscar valorização para a sociedade. A gente entende que a vida acadêmica, conhecimento acadêmico, diversas matizes do conhecimento, contribui com a realização do serviço policial, com a compreensão que aquele operador tem a respeito do fenômeno criminal na vida do criminoso e na vida da sociedade. Então, a vida acadêmica contribui sim. E é também um fator de valorização. Então, esse processo de melhora da qualidade do serviço passa pela valorização educacional, passa pela padronização de métodos, porque o Código Penal é Bruno, no Brasil inteiro. O Código de Processo Penal também é único no Brasil inteiro, a vigência em todo o território brasileiro. Mas as polícias são regidas de forma diferente. Sim. Cada governador paga um salário diferente, tem uma lei orgânica diferente. Tem uma realidade diferente no local. Diferente, sabe? E o criminoso, de sua sorte, ele tem uma visão e uma atuação transestadual, transnacional.
Então, a gente precisa melhorar as polícias, padronizar os conceitos. Eu estava discutindo esses dias com um amigo meu, que é sociólogo. A gente era para tomar um café, ficamos ali quase a tarde inteira para discutir por que o modelo no Brasil não funciona, de segurança pública. Primeiro que Desculpa. Por que o modelo de segurança pública no Brasil não não funciona? funciona. Por que não funciona? Vou te dar um exemplo. Primeiro que a prevenção ela é fragmentada. Quem deveria fazer a prevenção é a polícia ostensiva. Quem é a polícia ostensiva? Guarda Municipal, Polícia Militar, ok? E quem faria aqueles delitos que não puderam ser prevenidos por esse aparato de segurança? Seria a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, que faz a investigação. Olha, não deu para prevenir, então agora nós vamos apurar quem foi que fez, vamos levar as barras à justiça, o promotor vai oferecer denúncia e o juiz vai condenar. Sim. E a prisão, o sistema prisional vai cumprir essa execução de pena e ele vai se ressocializar. Esse seria o ideal, a cadeia produtiva, né? Essa seria a esteira dos macrosistemas de justiça criminal e segurança pública do nosso país. Por que não funciona? Porque ele é fragmentado. O soldado que não conversa com o investigador, que muito pelo contrário não quer que a atuação da guarda municipal efetive, por isso que não quer que ela seja armada, que não conversa com o promotor, que não tem acesso ao juiz e que depois não tem acesso ao cárcere, à execução da pena. Então é fragmentado ao passo que deveria ser interligado. E quer ver outra desconexão? Os 3 níveis. Nós temos União, Estado e município. O crime acontece aonde? No município. Mas os dados são fragmentados, o município não faz a estatística, o Estado faz fragmentado e manda esses dados truncados para a União, que não tem nenhum tipo de interferência nos estados. É engraçado, a Constituição Federal, no artigo 144, fala que a segurança pública é dever dos estados. Está errado, é dever do Estado brasileiro. Por quê? Porque está trabalhando com os bens jurídicos de maior valor para a sociedade. Que bens jurídicos são esses? A vida humana, a integridade. O maior poder de um povo, de uma nação, é seu povo. É isso, a vida do seu povo. O maior bem é a vida. As liberdades, o patrimônio, aquilo que ele adquiriu com muita dificuldade. É isso? A integridade física. Quem está ali para machucar o outro? Mas não. Isso aí é obrigação só do Estado mesmo? É muito pouco. E ele não dá conta de fazer. É isso? Então teria que ter uma ação integrada, coordenada entre União, Estado e municípios, para garantir para o cidadão a proteção desses bens jurídicos tutelados pelo direito, tutelado pelo Código Penal. Quem tem materialidade, quem tem competência para tratar de matéria penal? Só a União. Por que ela não é responsável pela segurança pública? Então você entendeu a desconexão? Como se resolve isso? Se resolve fazendo reforma no artigo 144. Não precisa fazer outra Constituição. É só emendar a Constituição que temos. O artigo 144 demorou 40 anos para ter a primeira mexida dele. Parece uma cláusula pétrea, e não é. As cláusulas pétreas é o Estado, a forma de governo, os direitos e garantias fundamentais, do artigo 5º. Sim. É isso? Essas são cláusulas pétreas, não pode ser mexido. Mas o artigo 144 não, que trata da segurança pública, não. Tanto que agora, em 2014, foi alterado, criando um outro ente da segurança pública, que são as guardas municipais. É possível mexer e dar para os estados, isso não é interferência do poder federal, da União, nos estados-membros, não. Pode-se criar superintendências, sim, 27 superintendências, essas superintendências interagirem com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o governo do Estado, para garantir para o cidadão o quê? Efetivo cumprimento das medidas de segurança pública. Polícia Federal, Ministério Público, até as Forças Armadas, dependendo a visão de gabinetes. Sim. Cada estado tem um gabinete de segurança pública, porque hoje o que mata a segurança pública, Bruno, é você viver no alvedrio dos governadores de plantão. Hoje o governador está aqui, trata a segurança de um jeito, o outro que está ali de um outro partido, outra matiz ideológica, trata de outra forma. E isso é que causa essa instabilidade, que quem paga caro é o cidadão, que morre, que é assaltado, que é estuprado, que é violentado, que é processado de forma equivocada. Não são poucos os casos de processos errados, pessoas são condenadas sendo inocentes. Sim. Erros judiciais, que começam com erros policiais. Uma má investigação. Investigação mal feita, uma prevenção mal feita, um boletim de ocorrência feito sem o devido cuidado, sem o devido filtro, né? A checagem, que nós chamamos de checagem, precisa ser feito.
Você não coloca no papel ali e dispara no sistema sem você ter a plena convicção que aquele fato aconteceu. Sim. E muitas vezes a gente vê que é. É bastante, até mesmo um crime muito pior, que é colocado de uma forma muito mais branda, um boletim de ocorrência, criando assim injustiça. Como está a situação da pessoa em cárcere hoje em Minas Gerais? O encarcerado hoje, ele tem uma boa situação no cárcere? Nós temos hoje menos vaga do que o necessário. Isso é uma realidade histórica. Já foi pior, hoje é um pouco mais moderado, né? Mas ainda assim é um longo caminho a percorrer. Nós precisamos de cumprir os princípios que estão na Lei de Execução Penal. Sim. A individualização da pena, assistência judiciária, assistência jurídica, assistência da família. Tem unidades que não conseguem você colocar o cidadão para ser visitado, né? Assistência educacional. Nós estávamos conversando antes aqui um pouco, né? Ali na coxia, a gente está falando sobre a importância da educação no processo de socialização das pessoas e também de ressocialização. Hoje se fala em ressocialização daqueles que sequer foi socializado. Como é que alguém que nunca foi alfabetizado, alguém que nunca teve um sapato para ir para a escola, alguém que foi vítima de todas as formas de violência que você imaginar dentro da família, essa pessoa não foi socializada. A visão que ela tem de socialização é muito torpe, é muito violenta. Então eu tenho que trabalhar esse cidadão de uma forma diferente, né? Se a situação do cárcere está um pouco moderada, aqui em Minas Gerais, que não é diferente, porque que é diferente no Brasil. Nós temos estados aí que a situação é séria. Rio de Janeiro é sério. Ao norte, Rondônia, muito dura a situação. Ainda a polícia toma conta de preso, né? Pará, mesma coisa. Pernambuco, um bom caminho a percorrer. Mas Minas Gerais conseguiu chegar nessa dinâmica de melhora desse quadro. Por quê? Porque autonomizou o sistema que cuida da escolta e da custódia e execução da pena. Então, a partir daí, você tendo um órgão específico para isso, você tem como se especializar e aplicar medidas salutares, saneadoras. Né? Isso é importante. A introdução do trabalho dentro das unidades é fundamental, mas todos os presos conseguem ter oportunidade de trabalho? Não, porque não tem espaço, não tem maquinário, não tem ferramental, não tem investimento. E aí, eu fico muito à vontade para te falar isso. Hoje eu trabalho na Associação Nacional de Desenvolvimento e Educação Continuada, ASMEC. Trabalha com a qualificação profissional do preso, do egresso e da população em situação de vulnerabilidade. Morador de rua, pessoas em situação de afavelamento, pessoas que não têm qualificação profissional e que buscam isso para poder melhorar a profissão. E a gente vê a importância disso no cárcere. E muitas vezes a gente não tem espaço para aplicar. O preso quer ser ressocializado? Quer ser ressocializado, quer ter uma Ele se envergonha. Trabalho, mas não tem. E ele ganha duas vezes com isso. Ele ganha pelo conhecimento que recebe, ele ganha pelo pecúlio que ele recebe, que é até 3/4 do salário mínimo, outro 1/4 vai para a família, né? Fica depositado. E também a remissão da pena. A cada 3 dias trabalhado é uma menos na pena. Então ele ganha 3 vezes. Mas quando o Estado não garante isso para ele, aí o juiz vai dar uma canetada e vai liberar ele, porque o Estado não pode se beneficiar da própria torpeza. Não, ele tem que ter a oportunidade de trabalho. Ele não pode ganhar aquilo de graça. Sim. Né? Tem a remissão também pela leitura, pela educação. Quantos livros você leu, né? Tem a grade curricular ali, esses livros aqui estão disponíveis, você leu durante um ano, então você tem remissão da pena. Isso é importantíssimo, porque a pessoa sai do cárcere... Muda a cabeça. Mudado. Ele deveria sair do cárcere melhor do que o que entrou. Essa que é a meta da LEP. Essa que é a origem da LEP, a origem da organização social e da execução da pena. A pena não é castigo. Eu concordo. Pena é oportunidade. Agora, deixa eu te fazer uma retribuição pelo que fez. Deixa eu te fazer uma provocação. Eu entendo tudo que você falou. A pessoa entra lá numa situação complicada, tem que trabalhar aquele cidadão para ele voltar a ser uma pessoa produtiva e de bem para a sociedade. Sim. Porém, são 3 perguntas que eu quero fazer em sequência. Você acha certo o Estado pagar a estadia do preso e ele não ter que trabalhar ou até mesmo tirar do dinheiro que ele já tem para pagar a sua própria estadia, uma vez que ele provocou um problema? Outra coisa, nós sabemos que tem pessoas com várias realidades. Nós temos várias realidades no Brasil, porém ninguém é criança. Todo mundo sabe que se colocar o dedo na tomada dá choque.
O cara, quando pega uma arma e vai pra rua fazer maldade de 30, 40, 50 anos, 20 anos. O cara, quando resolve dar uma facada em alguém, igual eu tomei 2 facadas. Ele sabe que aquilo não é certo. Ele poderia procurar uma assistência social e pegar um Bolsa Família. Ele poderia procurar um emprego. E mesmo sabendo que pelo caminho do trabalho ele não vai ter tudo que ele pode ter no crime, mas é o caminho correto. A gente não está lidando com anjinhos. Isso não deixa o crime mais sedutor e não passa a fazer do crime um bom negócio e não custa caro demais esse sistema. E a terceira pergunta: você acredita que todo mundo pode ser ressocializado? A primeira pergunta que você me fez. Se o preso não deveria pagar pela sua estadia na cadeia. Há um mito, Bruno, que as pessoas falam que preso custa caro. Custa sim. Preso improdutivo. Preso improdutivo. Ele está ali como um bicho numa jaula, come, bebe, dorme, faz suas necessidades e uma vez por semana toma sol. Esse preso custa caro para a sociedade. Mas o preso produtivo, o preso que você trabalha nele, o valor da liberdade e não o preço do cárcere. Qual que é o valor da liberdade? Olha o que está lá fora te aguardando. Olha o mundo de oportunidades que você tem. Olha a faculdade que você pode fazer aqui, real. E olha o que você pode construir aqui dentro para gerar riqueza lá fora. Esse é um preso que para nós é importante, porque nós temos que inverter a chave. Você pode matar aquela pessoa? Não pode. Um dia aquela pessoa vai sair. E se você não cuidar da reciclagem, para quem recicla é lixo. Mas a sociedade vê um preso muitas vezes como lixo. Sim. Então, se você requalificar e ressignificar a vida daquela pessoa, se você não fizer isso, ela volta para lá pior. E aquele que deu a facada, ele não só vai se contentar em dar a facada, ele vai te torturar, ele vai ceifar a sua vida, vai pegar a tua carteira, vai saber teu endereço, vai na tua casa, vai barbarizar a sua família, e mais um, a escala do crime. Então, você tem que interromper esse ciclo vicioso e iniciar na vida daquele cidadão em construção ou reconstrução um ciclo virtuoso. Então você tem que entregá-lo para a sociedade melhor do que a sociedade tirou. Sim. Mas quem paga essa conta? Não deveria ser ele? Não, ele está pagando, ele está trabalhando. Trabalhando, se estiver ele trabalhando. Tem que trabalhar. O erro é não fornecer o trabalho. É o que eu falo com você, que é um longo caminho a percorrer. Hoje nós temos algumas unidades, salvo o juízo 230 que tem no Estado, uma coisa assim. Nós temos algumas unidades que têm essa possibilidade do trabalho. Desenvolveu estrutura para isso e cultura para isso. É importante que o governante de plantão saiba escolher bem o seu time e que nessa escolha, quem esteja à frente da pasta saiba a importância e o valor do trabalho do preso e da necessidade de ressocializá-lo. Não é só um tempo para guardá-lo. E que essa pessoa da pasta, o secretário, tenha essa interface com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, a Defensoria Pública, com os municípios. Eu já vi exemplos que funcionam. Vou te dar exemplo de Formiga. Formiga, nesse período da pandemia, o presídio de Formiga ajudou muito a matar a fome do povo daquela região toda do Centro-Oeste. Porque o espaço produtivo que tinha dentro das unidades, eles recebiam as sementes do banco de alimentos da prefeitura de Formiga e plantavam e depois colhiam e vendiam para as escolas e doavam para o município matar a fome de quem está em situação de vulnerabilidade. E essa tratativa era divulgada para a sociedade. Então, a sociedade recebia de forma diferenciada aqueles presos e mostrava para os presos: olha o que você fez aqui de positivo. Você matou a fome das pessoas. Esse trabalho que te custou suor no rosto, que empreteceu suas unhas, que fez você ficar no sol queimando, salvou a vida das pessoas. Então, você vai sair lá fora com o pescoço mais para cima. Né? E o Poder Judiciário fala: esse trabalho que eles fizeram aqui, que foi edificante, o senhor tem que dar, a cada 3 dias trabalhado, 1 a menos na pena dele. Eu entendo que a pessoa sai de lá mais orgulhosa de si e que ele não vai ser, não sendo maltratado, ele não sai de lá mais revoltado. Sim. Isso eu concordo. E qual que é o preço disso? Quando eu falei com você do mito, há um mito de que quando a pessoa é sentenciada, ela só paga com a supressão e limitação da sua liberdade. Isso é um erro. Essa interpretação é um erro. Toda pena privativa de liberdade, ela vem somada com a pena de multa. Tantos dias multa. Eu já vi penas de multa aí de passar de 35 mil reais, de 70 mil reais, além da reparação do dano, que se o Estado, se a vítima
civilmente cobrar aquela sentença condenatória que fala que o fato aconteceu e é atribuída a autoria àquela pessoa, ele tem que retribuir o dano causado. A vítima. O dano causado, o lucro cessante, a pessoa ficou sem trabalhar, foi impactada com aquele fenômeno criminal do qual foi vítima. Então, tem as repercussões. Por isso que eu falo com você que eu não caminho a percorrer. A sociedade tem que se desenvolver nesse sentido. Porque a justiça, porque na teoria é tudo muito prático, muito bonito. Mas na prática, na vida real, nós não vemos Por causa da motoristas. ineficiência do Estado. O que eu falei com você? É muita carga para o Estado falar, aqui é comigo, você não entra. Não, a União tem que entrar e fazer essas coisas funcionarem. Eu vou te dar um exemplo claro. Em 2009, nós fizemos a primeira CONSEG, Conferência Nacional de Segurança Pública. E lá foi diagnosticado que tinha um problema grave. Os estados falaram na conferência, os governantes, os prefeitos falaram, tem um tipo de preso que eu não dou conta de cuidar, não. Presidente da República, Ministério da Justiça, eu não dou conta. Que tipo de preso é esse? O chefe de facções criminosas, os grandes traficantes, os transnacionais, os latrocidas reincidentes, né? Aquele que mata para roubar. Esse eu não dou conta, porque quando ele chega na cadeia comum, a primeira coisa que ele quer fazer é fugir, claro. Segundo, manter e mostrar a liderança que ele tem. E acaba arregimentando novos escravos ali para sua horda, para o seu exército. Então, preciso de um tipo de presídio que eu não tenho como custear. O Estado de São Paulo tem, o Estado do Rio de Janeiro tem como custear presídios estaduais fortes. Mas criou-se, então, em 2009, Segurança máxima. o chamado RDD, Segurança Máxima e RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Sim. Ok? Então, o governo federal criou 27 presídios federais a partir de 2009. Tem Mossoró, tem Amazonas, tem lá em Catanduvas, aqui em Minas Gerais, adotou-se o convênio com a máxima de contagem. Então, o que acontece? Criou, não tem todos os 27, tem projeto de convênio. Mas aquele preso federal, o agente penal federal tem um salário melhor, as instalações são mais adaptadas, com mais dificuldade para a fuga. Você veja bem, demorou 2009 para 2023. Dá quantos anos? Vai dar 23 menos 9, se fosse 13, 14 anos. 14 anos. 14 anos para ter a primeira fuga de um presídio federal. Ano passado. Sim, Mossoró. Atrasado. Primeira. Fugiram 2 em Mossoró. Então, você veja que a coisa funciona. Não, que absurdo fugir. Não, você tem que olhar ao contrário. Demorou 14 anos para alguém conseguir fugir. Então, o que acontece? Criou-se isso. É possível. E lá tem trabalho, lá tem remissão da pena, lá o policial é mais resistente às pressões e à própria corrupção. Tem toda uma tecnologia. Lá o telefone celular realmente não funciona porque tem os bloqueios, né? Mas um dia você vacilou. Então, o que acontece? É possível, sim. É possível. Essa integração de união, Estado e município, não só para a tratativa da execução da pena, mas para a tratativa da promoção da política nacional de segurança pública, é possível. Basta querer, falta vontade política. Nós tivemos aí a PEC da segurança pública colocada em 2023, pelo Ricardo Lewandowski. O que aconteceu? Eles não quiseram. Primeiro foi pelo Dino. O ministro era o Dino. Eles não quiseram. Não, isso é interferência da União na minha autonomia de Estado. Vocês não estão dando conta, cara. O governo do Estado não está dando conta. Não aguenta pagar salário para a polícia. Não aguenta construir presídios. Não é isso? Não aguenta garantir que todas as comarcas em Minas Gerais tenham juízes. Tem comarca que não tem juiz. Né? Então, não tem promotor. Então, como é que você está exigindo isso? Não, tem que ter ajuda federal, sim. Então, qual que é a saída que a gente vê? Primeiro, criar um fundo. Sugestão nossa, de técnicos, de estudiosos, de acadêmicos, de profissionais de segurança. Cria-se um fundo. Porque se segurança pública, vamos voltar, se saúde é serviço essencial, cuida da vida e cuida da saúde das pessoas, é essencial? É. 12% da receita do Estado, do município, da União tem que ser aplicada em saúde. Isso, de orçamento carimbado. Se educação é também sustentação para o futuro da nação, da sociedade, e tem 25% dos recursos carimbados, por que a segurança que trabalha com a vida, com a liberdade, com a segurança pública não tem? Então, criar-se um fundo, criar um piso salarial nacional. Ainda não tem? Não tem. Não tem da Não tem.
tem. A luta desde 2008. A luta do movimento dos servidores da segurança pública desde 2008. Não tem. O Ronaldo Caiado, quando ele fala para o Lula não intervir na polícia dele, ele é muito explícito, muito claro, que ele diz o seguinte: eu pago a polícia e você que diz como ela vai prender o bandido aqui, eu tenho demandas locais que o senhor não conhece. Você vai me desculpar Não a seria franqueza. isso? Você vai me desculpar a franqueza. O Ronaldo Caiado entende de medicina. Ele é médico. Pode entender de gestão de pessoas, mas não entende nada de segurança pública. O discurso bonito que ele faz é bem distante da realidade do operador de segurança que está lá nos 24 horas fazendo segurança pública, colocando a vida em risco. Ele está fazendo propaganda com a vida, com o sofrimento de outrem. Ele não paga o melhor salário do país. Nós não temos o cumprimento da regra da ONU, que é um policial para cada 100 pessoas no Estado. Nós não temos. É um Estado extremamente desafiador para promover segurança pública, porque é um Estado com extensões gigantescas. De uma cidade para outra, o policial tem que rodar 300 quilômetros. É 300 para ir, 300 para voltar, para entregar uma ocorrência. É muito difícil. Não tem viatura para isso. Não tem estrutura para isso. As instalações não são adequadas. Já fui no estado de Goiás, não é bem assim. Já fui em Mato Grosso, não é bem assim. Já fui em Rondônia. O policial trabalha como se fosse jagunço. É muito difícil, sofre. Então, ele está falando de um índice de apuração de delito por causa da especificidade do estado dele. Eu queria ver se ele fosse governador, vamos mudar então? Vai ser governador no Rio de Janeiro, Ronaldo Caiado. Você vai dar os mesmos números? Não, porque a gênese da sociedade é diferente. É um povo voltado para a agricultura, para o agronegócio. É um povo que a distribuição de renda é menos perversa do que aqui hoje nos grandes centros urbanos da região sudeste. É diferente. Então, fazer propaganda assim, por que ele não paga o salário que o policial de Brasília, que está do lado, recebe? Ele não paga. Né? Lá o Sintigó, Sindicato dos Trabalhadores de Segurança Pública de Goiás, não tem. Mas ele tem. Eu não estou defendendo ele, não. Só estou te provocando exatamente para extrair o Porque- melhor é porque argumento. ele Ele entrega resultados. mas ele atrapalhou numa evolução de uma política pública que estava sendo construída a duras penas pelos operadores, que é o quê? Essa não é intervenção do governo federal, é a padronização dos princípios, dos conceitos, para ter um resultado melhor aqui. Ainda assim, ele poderia ter uma independência no estado dele. Para tratar a segurança pública, é isso que nós estamos falando que não faz funcionar. Por que que hoje os professores no Brasil inteiro têm uma divisão, uma dimensão salarial mais adequada? As greves diminuíram. Quando faz greve, estão fazendo greve é para quê? Para receber o quê? Atrasado. O piso. O piso e atrasado. Né? Você está entendendo? Por quê? Porque o Tem governo uma não paga. referência. Tem uma Quando você referência. tem uma referência nacional, você padronizou o processo de alfabetização de todas as crianças no Brasil inteiro. A LDB foi colocada em prática. Quando você fala que o padrão das instalações educacionais tem que ser essa, quando você fala que o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União está cobrando daquele prefeito, daquele governador, porque não aplicou os 25% da forma que deveria aplicar, é porque antes foi criada uma padronização. Eu estou entendendo. Então, o Ronaldo Caiado, E atrapalha. ele deveria ter a polícia dele independente, mas melhor, Sim, não dependente para pior. eu vou te falar. Ele pode melhorar o mínimo que está estabelecido. Sim. Qual que é o problema de eu ter uma superintendência? Vou te dar um exemplo aqui. Aqui em Minas tem uma superintendência da Polícia Federal, Sim. tem uma superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Por que que tem? Porque é preciso que a ordem, que o formato, que a dialética, o dia a dia, que o como fazer, o facere, né, da segurança na área de atuação deles, tem uma peculiaridade no estado de Minas. Sim. Por isso que não está recebendo a ordem direta de Brasília, mas tem aqui um canal de coordenação integrado Adapta. que adapta aqui a superintendência estadual. Precisa disso. Tinha que ter uma superintendência de polícia judiciária, de segurança pública, dos três entes, União, Estado e município, municípios, né? Aqui, ó, no Estado de Minas Gerais, o que a gente cobra é exatamente isso para a coisa funcionar. Vou te dar um exemplo aqui. Qual que é o único país no mundo que tem inquérito? Se não me engano, Brasil e Chile. Estou errado. Só Brasil. Só Brasil? Era Brasil, Portugal e Ilha de Madeira. Portugal aboliu isso, hoje tem caderno investigatório e pré-processo. A polícia está vinculada ao Ministério Público. Por Já quê? direto. Direto, diminuir a distância, Economiza, né? entendeu? E confia no policial.
Por quê? É aquilo que eu falei com você, o inquérito ele é inquisitório. Quando chega no Poder Judiciário, é processo. Tem que rever todos os depoimentos de novo, porque lá garante o contraditório. O que é o contraditório? É um dos princípios norteados da Constituição Federal. De tudo aquilo que o Estado alega contra você, você tem o direito de contrapor e falar, não foi bem assim. Sim. No É a inquérito, ampla não. defesa. No inquérito, não. O delegado faz, o investigador, o escrivão faz um relatório circunstanciado da ocorrência, o delegado expede a ordem de serviço, é cumprida a diligência e, no final, tem um relatório de investigação feito por ele. A peça pré-processual de informação. Não quer dizer que o cara já sai condenado, ele sai indiciado ali. Se o promotor leu aqui, ele falou, está errado isso aqui, o advogado apresentou essa petição, atravessou essa petição, ele não estava nem no local do crime, alguém parecido com ele, não foi feito nem avaliação, nem reconhecimento, não, volta tudo lá, volta para trás. Aí ele devolve do mesmo jeito, não, rasga isso aqui, isso não serve para nada, vamos iniciar aqui a ação penal de outra forma. Então, precisa de ter integração, eu falei com você da esteira, Sim. da linha de montagem, cada um põe uma pecinha, até chegar lá na frente, todos contribuíram, por isso não tem erro. E se uma peça estiver errada, tem tempo para você corrigir. Sim, ela não precisa voltar todo um processo, volta só uma casa Você e volta entendeu? tudo. Então, nós defendemos um processo integrado para funcionar. Isso aí acrescenta-se também na execução da pena. Não há uma ruptura. O cara já foi condenado, pronto, acabou. Não, na verdade, ali está começando Sim. outro processo para devolver aquele cara melhor para a sociedade. Se a Constituição brasileira, vamos fazer um exercício de imaginação. Você pode escrever ou apagar o que você quiser da Constituição brasileira de livre e espontânea vontade. O que você mudaria no nosso Código Penal para acrescentar e para tirar? Olha, você está falando, vamos por partes, você falou da Constituição Federal. Sim. Poderia, se tivesse de apagar, e o que você não deixaria apagar? O artigo 5º, o artigo 3º. O artigo 3º fala dos valores, dos princípios da República. Que ela é federativa, que ela vai garantir o princípio da autodeterminação dos povos. Nós não vamos invadir terra de ninguém, não aceitar ninguém invadir a nossa soberania. O terceiro está ali. E os direitos e garantias fundamentais, com seus 75 incisos, que falam do habeas corpus, do habeas dados, que fala que ninguém será punido sem um devido processo legal. Se o nosso Código Penal obedecesse ao artigo 5º da Constituição Federal, o Código Penal é de 44, a Constituição é de 88. Muitas injustiças deixariam de ser feitas. Eu trabalhei na Dutra Ladeira como investigador, na época era outro nome, o cargo era detetive, e fiz direito e acabei atuando lá como assistente jurídico e depois como criminólogo na CTC. E eu conheci o caso do Wagner. O Wagner ele entrou com a acusação de homicídio, foi preso. Virou até case desse Just Profit Process, uma instituição internacional que apura esses casos de punições e condenações injustas. Sim. O caso dele virou, foi fantástico, foi para o mundo inteiro. Ficou cego na prisão, cego porque foi torturado na prisão por outros presos. Ele falou que ele tinha assassinado uma mulher. E tem a lei das ruas e a lei do presídio. Então, o que acontece? Descobriu que a pessoa estava viva. A pessoa que ele alegou que ele matou estava viva. Estava viva. E que depois veio a ser assassinada, alguns anos depois. Ou seja, como é que alguém vai preso por ter matado alguém e depois essa pessoa que havia sido morta está viva e foi assassinada por outro. E esse outro foi condenado. Tem uma coisa errada. Ou seja, ele foi indenizado, foi retirado da prisão, foi indenizado. Mas quem vai dar para esse cara 7 anos que ele ficou preso, foi torturado? A visão. Quer ver outro exemplo? O São Paulo, que foi confundido com o estuprador daqui da Floresta, o bancário que era estuprador, foi preso porque tinha um bigode volumoso igualzinho esse cidadão. Já foram lá falando que era ele, sem investigar. Porque fizeram um reconhecimento errado. Como é que você põe uma vítima dos piores crimes que tem? O estupro é um dos crimes piores. Os crimes contra a liberdade sexual,
os crimes contra os costumes são os piores, porque deixam marcas indeléveis, sequelas indeléveis, psicológicas, né, na vida da pessoa. Você vai colocar essa pessoa para identificar o seu agressor Sim. visualmente? Não pode. Às vezes ainda no calor do momento. Exatamente. Aconteceu isso aqui em Minas Gerais, né? Então, são vários exemplos que a gente mostra que quando não há essa conexão, essa integração, o produto final lá na frente pode ser falho. Sim, e cometer injustiças, né? E outra, o verdadeiro bandido tá solto aí, Você continuando, está me entendendo? cometendo mais crimes, né? Por isso que governador nenhum de plantão tem o direito de se arvorar e falar: no meu estado ninguém entra para fazer justiça. Quem faz justiça sou eu. Está errado. Ele tem que entender o que está passando. As legislações que foram feitas são para funcionar. Ele vai ficar 4 anos ali, se for reeleito, mais 4. E o buraco social que ele vai deixar? E a dificuldade que ele causou na evolução, na valorização de um serviço que é essencial na vida da população? Pode ter isso, né? Ao contrário, tem que todos sentarem na mesma mesa, sendo chamados ou não, convidados ou não, e dizer de que forma que podem cada um contribuir. Não se faz política pública, Bruno, sem fundo, sem dinheiro. Sem dinheiro. E Sem é caro, preço. e é caro. Caro. E essas pessoas falam: pô, mas custa caro um preço, R$ 4.800, 4 salários mínimos. Pois é, às vezes, quanto custa uma vida desse cara estiver na rua e tirar? Hã? Tem preço. A gente viu aquele cara do Porsche que entrou dentro de um carro do motorista de aplicativo. O cara tinha 3 filhos, trabalhador. Quanto que custou aquela família perder o mantenedor, o pater famílias, o provedor? Quanto que custou? E o trauma na cabeça daquelas crianças. Sim. E da esposa. Então, estou dando exemplos aqui no real. Mas o motorista que está dirigindo embriagado não é criminoso. É tão criminoso quanto aquele traficante que está lá condenando facção criminosa. Sim, ele pode fazer uma família inteira de vítima, um motorista embriagado. Eu concordo com o que você falou. A sociedade reclama muito, o preço é caro e se gasta dinheiro com gente que não vale nada, que sai de lá pior, porque é cheio de benesse na cadeia. Você acredita que vale mais a pena ser bandido com indulto, auxílio reclusão, visita íntima, progressão de pena, do que ser policial cheio de boleto para pagar? Não, absolutamente. Tem um valor incomensurável chamado liberdade. Autodeterminação. Olha que bonito. Eu estou aqui no estúdio maravilhoso, bem estruturado. Vou terminar a entrevista, vou para minha casa. Vou ver meus filhos, minha esposa, né? Se Deus quiser e nos ajudar, vou encontrar com meus amigos. Quem está com liberdade restrita não pode fazer isso. Aí que eu falo com você de significar a vida das pessoas. Porque quando você significa a vida daquele cidadão, a supressão da liberdade dele tem um preço muito alto. Quando a vida dele, lá fora ou aqui dentro, não tem valor algum, ele não perde nada com aquilo, ele não valoriza o retorno para a sociedade. A pergunta que eu havia te feito. Todo preso dá para ser ressocializado? Claro, desde que não seja algo patológico, né, que hoje está na medida de segurança, ou inadequadamente cumprindo pena, né, é o sociopata, o psicopata, isso é patológico. Qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo, qualquer criminólogo vai dar um relatório negativo para o seu retorno à sociedade. Esse eu acho difícil. É impossível? Não, eu acho difícil. Acho que demanda um outro tipo de abordagem. Por exemplo, o cidadão comum que passou o ato, que cometeu um crime, ele é capaz de sentir remorso? Sim. Ele é capaz de se interagir, de tentar voltar atrás? Sim. Já foi provado isso. O psicopata, não. O psicopata é uma máquina de matar. Ele já tem um cronograma, ele já tem um roteiro. Ele está 10 anos na sua frente, está na frente da polícia, ele já sabe o que ele vai fazer, como fazer e o que o Estado poderia fazer para interferir na carreira dele. Então ele já faz tudo de forma pensada, pré-ordenada. Existem pessoas assim na sociedade? Existem muitos. Te dou vários exemplos. Marcos Antunes Trigueiro. Sim. O maníaco do Jardim Industrial. Marido de contagem, né? Tá entendendo? Um exemplo recente aí, tô falando recente. O Chico Louco, lá de São Paulo. Sim. Marico do Parque. O Homem da Luz Vermelha. Ficou Sim. 45 anos preso e quando saiu cometeu o crime do mesmo jeito. Isso não tem jeito. O Champinha, que matou a Liana Friedenbach e o Felipe Café, lá em Umbuguaçu, São Paulo. O Champinha, quando ele cometeu o crime, ele tinha 17 17 anos. anos.
Entrando nesse assunto, o senhor é favorável. Você não vai me dizer para mim que um menino de 17 anos, quando faz 18, tem um estalo que ele não sabe o que está fazendo. Não existe isso. Você é a favor da redução da maioridade penal? Eu sou a favor do aumento da pena. 3 anos é pouco. Eu entendo que 3 anos é pouco para ser a reprimenda a ser dada. A redução da pena, só se o Estado pudesse também prover outros princípios. Eu dou exemplo aqui. Eu sou muito firme nessa convicção que eu tenho. Em 1998, foi dada uma mudança na lei trabalhista do nosso país. Sim. Proibiu-se o trabalho do menor de 14 anos. Foi uma quebra que até hoje não foi consertada. Só pode trabalhar com 16. Existe um hiato de 14 a 16, não são apenas 2 anos, mas é um processo de construção da personalidade, do processo cognitivo do ser humano e da interação dele com a sociedade. Do caráter dele, da interação dele com as outras pessoas. Aí você chega e fala assim, não, você não pode. E o trabalho tem esse dom de interagir as pessoas com o mundo no qual ele está inserido. Você está nisso. Como é que eu posso falar que eu vou reduzir a pena para quem vai ser apenado? Reduzir a maioridade para quem vai ser apenado. Eu vou falar com o Estado, aquele mesmo Estado que foi negligente e não permitir que o cidadão em construção pudesse trabalhar, é o Estado que vai ser perverso, que agora é punido. Não deu ele direitos, e agora quer tomar mais. Então, aumenta-se o tempo. Não seja 3, seja 5. E aprove o trabalho. Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de carteira assinada. Eu sei o que isso foi importante para mim, para minha família, para minha capacidade de ver o mundo, interagir com as pessoas, me amadureceu, porque eu não só trabalhava, eu também estudava. Então, isso é importante coadunar essas duas coisas. Mas aqui não, aqui no Brasil quer dar uma legislação trabalhista da França, mas uma legislação penal de Guiné-Bissau. E uma carga tributária de Suíça. Sem o serviço que a Suíça oferece. Tem, exatamente. Agora, eu vou fazer uma provocação. Faz parte do podcast exatamente para extrair de você o melhor. O senhor é conhecido por defender direitos dos criminosos, direitos humanos dos criminosos. O senhor é conivente? E outra coisa, o senhor contrataria o ex-encarcerado por estupro ou por latrocínio para trabalhar na sua casa de jardineiro ou de segurança das suas filhas? Eu sou muito daquela tese... Desculpa pela pergunta, mas... Não, pergunta ótima. Sou muito daquela tese de vigiar e punir. Primeiro vigia, depois pune e continua vigiando. O cidadão, ele pode ter a sua pena cumprida, ele pode ter a sua vida alterada, mas o registro não pode jamais ser esquecido. Esquecido, tem que estar sempre monitorado. Tanto que você tira uma certidão positiva, vai dar lá que está certidão negativa, o efeito positivo. Por quê? Aquelas informações são importantes para efeito policial. Sim, diz a... Agora, você perguntou, você contrataria? Eu contrataria. Por quê? Porque na minha cabeça, não só aquele que praticou o ato, mas qualquer cidadão pode sim voltar ou pode iniciar a sua carreira criminal. Então, vigiando e punindo. E hoje eu trabalho com isso, Eu trabalho numa instituição, uma instituição que profissionaliza, que busca a ressocialização, porque a gente acredita nisso. Nós acreditamos nisso. Tem os fatos fronteiriços, os casos fronteiriços, as pessoas que... essas patologias que eu te elenquei aqui, o psicopata, o sociopata, a pessoa que se tornou um esquizofrênico. Sim, tem esses casos. E esse tem que ser abordado de forma adequada. Mas aquele que cumpriu a pena dele e que quer ter a oportunidade, já pagou o que ele devia para a sociedade, que não existe pena perpétua, nem de morte e nem cruel. Sim. Tem que dar ele a oportunidade. E se ele errar de novo, ele já não vai ter mais os benefícios. Sim, a residência. A residência já põe ele numa situação de... Errou de novo. De desvantagem. Então, contrataria tranquilo, mas sempre com essa lógica. Deixa eu te fazer vigiar e punir. Deixa eu te fazer um questionamento. O senhor trabalha diretamente com detentos que querem se regenerar. Acredito eu que são pessoas que têm uma índole boa.
e que sabem que cometeram um crime, sabem que erraram, o que é mais comum no preso brasileiro? A fraqueza emocional, a fraqueza psicológica, a fraqueza familiar, a falta de educação ou a desigualdade? O que é mais comum? O que mais leva a pessoa ao crime? Qual é a falha de personalidade ou de oportunidade que mais leva, mais produz criminosos no Brasil? É a conjugação de fatores, Bruno. Não posso te dizer aqui, não só eu, como vários outros pesquisadores, especialistas, vou te falar, é uma conjugação de fatores e a circunstância, ok? Tem um ditado antigo que fala que a ocasião faz o ladrão. Eu vou tentar usar de eufemismo aqui. É a circunstância que faz a pessoa justificar o ato. Sim. Você é um criminoso? Não. Você pode ser. Você é um criminoso em potencial. Estava conversando aqui, você falou, minha namorada. Então, se você tem um telefone aqui, o telefone toca e ela está sussurrando, olha, acabaram de me pegar aqui, eu estou aqui na esquina, o que você faz? Eu vou lá. Você vai se expor. E se você tiver a oportunidade de tirá-la daquela condição de subjugação, de vitimização, você vai usar moderadamente dos meios necessários? A injusta agressão da qual ela não deu causa? Sim ou não? Eu vou apelar. Então, se você exceder nesse apelar, o excesso punível é crime. Então, qualquer um pode ser homicida, qualquer um pode, por negligência, imperícia ou imprudência, ser um criminoso. Agora, o habitual é diferente. O profissional é diferente. Então, criminoso qualquer um de nós pode ser. E pelo aquilo que praticou, por convicção ou por circunstâncias alheias à vontade dele, ele pode passar pelo cárcere. Pode. Por isso que a gente tem que humanizar os cárceres, porque hoje abriga o alheio, amanhã pode abrigar a mim. Pois é, entra numa outra situação. Não dá para ter presídio igual para todo mundo. Uma pessoa Mas a lei é que uma só, para todo mundo. a pessoa que bebeu uma cervejinha a mais, não estou dizendo que está certo, e que por acaso bateu um carro numa contramão, não dá para ser colocado com alguém que dá tiro e mata gente na favela. Você está correto. É o princípio da individualização das penas. Cada um vai cumprir a pena na modalidade criminosa no estabelecimento prisional que garante aquele cumprimento da modalidade criminosa. Homicida com homicida, ladrão com ladrão, estelionatário com estelionatário, traficante com traficante, terrorista com terrorista. É assim hoje. Não. Na lei É por isso que eu falo que temos que avançar muito para harmonizar aquilo que está previsto na legislação, para aquilo que é executado no Estado, para aquilo que é provido e cobrado pela União, para aquilo que é determinado na sentença. Como é que um juiz pode decretar 25 anos para uma pessoa sem olhar a vida pregressa daquela pessoa? Porque o Código Penal fala que o juiz, para sentenciar, para sentenciar, vai observar. Está falando a vida pregressa. O policial, hoje ele é treinado para fazer vida pregressa? Quando eu fiz academia, me ensinaram. Você tem que visitar o locus da pessoa, para saber o modus vivendi dele, qual que é a fama que ele tinha, qual que é a personalidade dele, é inclinada para que tipo? Ele era agressivo? Ele é benquisto na comunidade dele? Ele batia na mãe? Hoje não se faz mais isso. Precisa de ter, e o juiz precisa ter essas informações para balizar a sua decisão. Porque assim se faz justiça. É isso que eu falo da necessidade de integração. E se eu qualifico melhor o meu profissional aqui, eu tinha um inspetor de saudosa memória, Benedito Faustino, dava aquela atuar de ordem de serviço para a gente, em Justinópolis e Ribeirão das Neves. Era criminalidade alta naquele momento, década de 90. Então, tinha vários inquéritos, estava parado, porque o juiz da vara criminal devolvia, pedia, falava, eu quero vida pregressa. Eu quero aqui uma comunicação de serviço mais detalhada. Para saber se pesa a mão ou se alivia a mão. Por que o juiz de lá pensava assim? Porque era uma cidade carcerária. Ele vai encher mais as cadeias? A pessoa não tem que ficar na cadeia. No Brasil não tem que ficar na cadeia. A pessoa tem que passar pela cadeia. Ele tem que passar pelo cárcere. E o cárcere passar pela vida da pessoa. Para servir de quê? Exemplo. Lição. Lição. Isso é o princípio da retribuição da pena. Olha, eu não posso fazer isso não, porque da outra vez que eu passei, eu fiz essa coisa e custou caro. Sim.
Tem uma situação de Constituição com relação a feminicídio e a Lei Maria da Penha que tem incomodado muitos homens e tem destruído casamentos, famílias e tem feito com que jovens de 20 a 40 anos não casem e não tenham filhos. Hoje é muito fácil, e eu não estou dizendo, Isso é dado científico? sim, inclusive comigo. Eu estou evitando casar e ter filhos por causa dessa lei, Tranquilizar. entendeu? Calma. É muito fácil hoje, e eu tenho exemplos de amigos meus que sofreram com isso. O cara começa a namorar uma menina, a menina pede para passar uma semana na casa dele, por algum problema, briguei com minha mãe, ou me pediram o imóvel que eu alugo. O cara deixa a menina uma semana na casa dele, do nada essa menina aparece machucada, na delegacia fala, meu namorado me espancou, ele é obrigado a sair da casa dele, perder tudo e ir embora. A mulher fala, o juiz já sentencia, já manda cumprir uma medida protetiva, e o rapaz, o homem, fica ali. Não estou dizendo que não há agressão contra a Sim. mulher. A mulher é uma parte vulnerável? Porém, estão usando essa lei de muita má fé, sem chamar antes os homens para conversar. Estão soltando medidas protetivas em cima de falso boletim de ocorrência. Falso, assim, a mulher mente no boletim de ocorrência. Então, aquilo que ela está dizendo lá é falso. Não que o boletim seja. O boletim foi feito na delegacia. Porém, o conteúdo dele é falso e o homem tem que se virar para provar o contrário, provar às vezes o impossível. Como que o senhor vê essa situação? E para o homem provar o contrário é muito complicado, é praticamente impossível de provar algo do tipo. Medida protetiva não deveria ser dada, de restrição, de aproximação e tudo, com chamando outra parte para conversar primeiro, com uma filmagem, uma gravação explícita, ou com um laudo do IML que também comprova que aquela mulher não se bateu, ou que não pediu alguém para bater nela, para punir um homem. Você não acha que essa lei, eu quero deixar bem claro, meu respeito às mulheres e entenda a Claro. situação delas. A gente sabe que há umas que usam de má fé. Você não acha que essa lei está destemperada demais? Absolutamente, Bruno. Deixa eu te falar uma coisa com muita segurança e com muita tranquilidade. Como profissional de segurança pública, como um estudioso do tema, se a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de agosto de 2003, servisse para salvar a vida de uma mulher e prendeu equivocadamente 1.000 homens, 10.000 homens, essa lei valeu a pena, que é para proteger a vida de uma pessoa. Valeu a pena. Só que não é essa a realidade do nosso país. A despeito de ser a 10ª economia do mundo, a despeito de ter 220 milhões de brasileiros, das quais 53%, 47 homens, 53% são mulheres, nós somos campeão de feminicídio. Na maior parte dessas mortes, o agressor dormia com ela do lado. Na maior parte dessas ocorrências, o agressor é pai dos filhos. Não é uma situação de namoro. Na maior parte, esse agressor, ele reiteradas vezes, ele submeteu aquela vítima, aquela mulher, na frente dos filhos. Então, ele iniciou uma carreira, uma escalada de traumas, de crimes que vai passar para frente, de geração em geração. Então, é muito séria a situação cultural do Brasil hoje, onde a mulher deixa de ser um ser humano e passa a ser coisificada. O homem entende que é propriedade dele. E se aquele relacionamento que desde 1976, quando foi criada e sancionada a lei do divórcio, 1976, a mulher e o homem não são mais objeto nem propriedade um do outro. Não houve compatibilidade. É necessário que haja essa separação. No Brasil, o homem não entende que a vida daquela pessoa pode recomeçar. Ela pode reiniciar uma nova história. Então ele não só ele quer tê-la de volta na mar, como quer também extinguir a vida do novo companheiro. Nem em todos os casos. Não, a maioria dos casos. O Brasil é campeão em feminicídio. Então, como que a gente tem que trabalhar diante de uma situação dessa? Revoga-se a lei ou trabalha nas exceções? Trabalha nas exceções. Eu dei alguns exemplos aqui, prévios, do tocante aqui à investigação de vida pregressa. Hoje, com a modernização da lei e diante do cenário
conjuntural no qual a gente está vivendo, de mortes e mais mortes de mulheres, deixou de ter a decretação de medida protetiva feita por juiz. Hoje, o delegado pode fazer as primeiras providências para decretar o afastamento da mulher, do cônjuge e preparar a medida protetiva. Antes é só o juiz. Por que foi feito isso? Porque os crimes não pararam. Eu vou te dar um exemplo da Maria Islane, cabeleireira aqui de Minas Gerais. Ela estava com 5 ocorrências contra o Fábio, o ex-marido dela. Ela abriu o salão dela, o Fábio abriu uma Borracharia. borracharia em frente, para quê? Para vigiar. Disse foi o contrário, ela que abriu o salão Não, perto dele. Não, foi o contrário. E o que aconteceu? Ele atravessou a rua e foi lá e encheu ela de tiro. Porque ele estava sentindo que ela perdendo a propriedade dele. Né? E outros exemplos mais, a gente poderia citar vários aqui, e eu vou falar não só da questão de cônjuge, mas também de irmão, também de pai, que é a relação de coabitação. Então, a lei veio dura para mudar a cultura do Brasil. É assim que funciona, infelizmente. E algumas mulheres de má fé. Aí tem que ter o estudo de vida pregressa, tem que ser investigação bem feita. Tá? Por isso que eu falei com você, eu defendo a polícia forte. Porque acomete injustiças com homens. Acontece isso sim, claro. E arrebenta com a vida do Mas cara. aí você tem que ter estrutura policial para fazer a investigação. Vou te dar um exemplo, cara, que não funciona. Por que isso está acontecendo? O presidente da República sancionou ano passado que delegacia de mulheres tem que funcionar quantas horas? 24 horas por dia. 24 horas. Em Minas Gerais, com 853 municípios, quantas delegacias de mulher funcionam 24 horas? Daquele jeito que só de Belo Horizonte. Só de Belo Horizonte. É. Só de Belo Horizonte. Aí eu te pergunto, se tivesse delegacias de mulheres, se tivesse policiais na quantidade correta, não daria para fazer diligências? Estou recebendo a condução aqui, ó. O seu militar trouxe aqui, preso. O cidadão está sendo acusado de importunação sexual. Outro crime foi criado agora, fruto de quê? Da circunstância que nós estamos vivendo, e é um crime difícil demais de você provar a inocência. Por quê? Importunação sexual é tudo. Tocar, encostar, beijar, um beijo lascivo, pois é estupro. É difícil, mas a circunstância, a investigação vai provar. E se você não tiver estrutura para fazer a investigação, só a fala do acusado não resolve. Isso, mas se a mulher também quiser ferrar com o cara, a palavra dela vale mais do que a do homem. Mas é aí que tem que ter investigação. Por exemplo, aonde que o fato aconteceu? Estavam nós dois no local fechado, controlado. Aonde? Um motel. Sim. Que horas que foi? Não sei. Já deu dúvida. Qual que foi a circunstância? A gente tomou uma bebida e brigou e ele me agrediu. Como que foi? Qual mão que ele te agrediu? Com qual objeto? Então, a investigação ajuda. Porque o juiz ele não pode ficar às cegas. O juiz não pode, na dúvida, liberar e nem condenar. Então, a gente precisa favorecer essa estrutura que nós estamos falando aqui. Sim. Sem ela, não adianta flexibilizar a lei, porque não mudou a cultura do homem e nem da mulher. Eu posso trazer o exemplo, não é nacional, do jogador Daniel Alves, que foi absolvido por 3 juízes mulheres após ver que a menina estava criando uma história para poder se beneficiar. Mas o fato aconteceu. Só que consentimento dela. Você está me entendendo? Mas olha o estrago que fez na vida do cara. Mas ele ficou prejudicado. Mas ele diante, não estou fazendo a defesa dela não, mas qual foi o erro ali? A investigação. A versão que ele deu, ele mentiu no começo. Foi esse o problema. Ele quis esconder da esposa. Você está entendendo? Então, se ele chegou, olha, foi uma relação extraconjugal, foi consentida, ele quis esconder. Quando chegou na polícia, a polícia percebeu que teve uma versão trocada. Quando tem uma versão trocada, no sobrepeso das versões, o que acontece? Aquela versão que não mudou... Fica, né? Você está entendendo? Tem um outro jogador também que foi condenado, chegou a ser preso, e depois um jogador europeu, depois viu que tinha... No caso do Robinho foi o contrário, ele estava excluso da acusação, mas aí a gravação telefônica, comentaram o fato. Não foi nem o caso do Robinho, não. Outro jogador europeu, não vou me lembrar o nome, depois descobriu no telefone da menina que ela tinha um grupo de WhatsApp privado com algumas amigas, que elas combinavam o que falar. Exato. Assim, e eu acho ruim. Olha que importância, né? A investigação bem feita. É sentenciar já de cara, assim. Eu fico preocupado, porque os homens são com medo
de se relacionar com as mulheres hoje. Isso vai contra a família brasileira, né? A que fator o senhor... O caso do Johnny Depp é um caso Clássico, que houve uma manipulação, né? Esqueci o nome da atriz, da esposa dele. E foi provado com a investigação inocência bem dele. feita. Né? No Brasil, essa investigação não tem essa qualidade, o homem vai se ferrar. A que fator, desculpa a minha voz, pessoal, a que fator o senhor atribui nossa sociedade ser tão criminosa? E o que é necessário para mudar? Por que o Brasil produz tanto criminoso? Educação, condição financeira ou cultura? O fator principal, que eu sei que todos esses influenciam. É um conjunto de fatores, mas eu vou atribuir aqui a nossa gênese. Né? A formação da sociedade brasileira não foi uma formação ideológica, foi uma formação brutal. Não houve descobrimento do Brasil, houve invasão do Brasil pelos portugueses, que mataram índios, que estupraram as índias, que teve trabalho forçado, que teve desculturação, tentaram mudar o nome das pessoas. Né? Até a visão religiosa que foi forçosa ali, eles tinham toda uma cultura, a adoração ao deus Tupã, a caça, as forças da natureza, desculturado. Como não deu certo com os índios, aí sequestraram os negros, trouxeram para cá. Novamente, a escalada de estupro, a escalada de homicídio, de humilhações, de serviços forçados. Como que é a sociedade onde um ser humano vale 3 vacas e 2 porcos? Era o preço que se dava. Chamava o ser humano de peças. Isso foi 525 anos. Você acha que hoje isso é indelével. O jovem que comete crime é influenciado por algo que aconteceu 523 anos atrás? Com certeza. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma cultura semelhante a essa. Cultura norte-americana. Os guetos, a violência, é fruto de quê? Da segregação. Sim. O pai do Barack Obama teve que casar com a mãe dele escondido, porque o estado no qual eles se relacionaram era proibido o casamento interracial. Isso tem muito pouco tempo. E a gente precisa rediscutir e repactuar essas relações. Até bem pouco tempo atrás, essas pessoas não podiam se situar em determinados locais. Isso é fato. E olha, a violência no Brasil não é diferente da violência que acontece nos Estados Unidos da América, que é a nação mais poderosa do mundo. A população carcerária de lá é pouco maior do que a daqui. Eles têm o dobro da população praticamente. Dobro da população. Por que essas coisas acontecem? Por causa de não se repactuar certas situações históricas, sociais. A forma que se tratava as mulheres no passado, e quando eu falo passado, 60, 70 anos atrás, é muito pouco tempo, quando a gente fala de história de uma sociedade, evolução da sociedade. Então, são processos históricos que precisam ser reconectados. Foram rompidos lá atrás, precisam ser reconectados. Em 1888, quando se decretou, não foi de uma vez só a canetada da princesa Isabel, foi um processo, teve outros processos, teve outras leis antes. Sim. Foram gradual e progressivo. Lei do ventre livre. Sim. E até chegar nesse ponto, não houve uma repactuação da sociedade. Os negros, a música do Skank é muito interessante, né? Se abolia a escravidão do caboclo brasileiro, numa mão educação e na outra dinheiro. Não foi dado nem educação nem dinheiro. Eles só moraram nas vilas, nos capins favelas. Favela não é o nome do local, favela é o nome do capim que nascia nos morros. Por quê? Porque dentro da cidade eles não tinham como. Não tinha nem roupa, nem sapato. O que acontece? Eles eram mendigos da noite pro dia. O que acontece? De onde vieram? Pela ancestralidade, o ser humano é ancestral. Pela ancestralidade, eles eram reis. Eles eram donos da terra deles. E foi feito todo um processo de ruptura lá na África, porque eles foram vendidos, em alguns casos, como peças. Então, teve outros negros que os escravizaram para vender para branco, porque aquilo era uma mercadoria. Sim. Então, a gente precisa reconectar isso, repactuar. E aí, quando você encontra um governo, um Estado que quer discutir isso, já é um avanço. Não basta só discutir. Você tem que ter medidas efetivas. Por exemplo, falar, Denilson, você está falando então que a questão é de preto
com branco. Não, não é uma questão só racial, é uma questão cultural. Outros Você acha que lugares, o machismo ele vem atravessando o gerações? machismo, O racismo. o racismo, o machismo, a misoginia, o preconceito. E aí eu estou falando, por que aqui no Brasil é o lugar onde mais se mata gays, lésbicas, transexuais? É a cultura. Isso. Mas também é o país que mais tem, né? Não, Pô, não. em termos proporcionais, a Não, comunidade. A Europa é repleta de liberdade sexual. Repleta. Se você olhar proporcional ao tamanho do país, é muito maior. Mesmo proporcionalmente, nós Sim, estamos à frente. sim, sim, muito. Que Isso é científico. morreu, sei lá, um país, no Uruguai morreu mil gays. No Brasil morreu 50 mil, para a Na população de Europa, de Brasil e modo geral, Portugal. os países antigos, os países mais antigos, Itália, França, Inglaterra, não há essa perseguição, não há essa subcultura. Eu concordo com o que você disse, que nós precisamos tratar isso. Porém, é necessário também educar o negro, o gay, o pobre, o Mas é índio, necessário dar oportunidade. o nordestino, para ele não usar isso de desculpa para não produzir, para não ser protagonista da própria vida. Não é a vitimização, mas é o reconhecimento. Acho que o Estado tem que contribuir com o reconhecimento. Sim, Por exemplo, nós começamos o nosso diálogo aqui sobre essa temática, quais são os fatores. Eu te disse aqui que demorou quase 200 anos para reconhecer que o Brasil não foi descoberto. sim. Não, todos os países foram invadidos. É Né? isso? Agora é o seguinte. Os Estados Unidos da América foi feita uma proposta. A Inglaterra não nos quer aqui, então nós vamos para uma terra prometida, nós vamos para outro local. Sim. Eles foram. Não houve invasão. Houve uma, uma harmonização. Eles não foram expulsos. Eles vieram. E Houve, encontraram também dificuldade com os índios sim, de lá, sem dúvida. o que os americanos fizeram com os peles vermelhas foi o maior absurdo Genocídio. da história deles. Não é limpa, não. Mas eles não foram tirados de lá, eles vieram de lá para cá. Sim. E ficaram. É diferente de uma colônia Eu já meramente acredito. exploratória. Eu acredito que a colonização do Brasil tudo bem. Chegar aqui. Eu atribuo que a violência nossa, não é criminalidade, a violência nossa, a forma alijante, preconceituosa, cultural nossa, tem a sua gênese no processo de colonização do nosso país. Eu concordo com você. Porém, também a gente tem que ver que a nossa colonização foi um processo de civilizar um povo primitivo. Você não concorda? Não. Olha, tem muitas histórias que a gente tem que Tem recontá-la. que A olhar. história, às vezes, é contada pelo vencedor, né, do conflito. Olha, nós temos os Incas e os Maias, que, do ponto de vista de Gênese, têm a mesma formação dos nossos índios aqui. E já é comprovado que, do ponto de vista científico, ele estava anos-luz na frente dos colonizadores. Eles só não tinham as armas. Só não tinham as armas. Mas eles tinham engenharia desenvolvida, eles tinham aritmética desenvolvida, eles tinham a localização, orientação desenvolvida, eles sabiam fazer o extrativismo do ouro, que o europeu ainda não sabia fundir. O espanhol não sabia. Então, há controvérsias, né? A gente tem que É um aprofundar. assunto para mais complicado. Os povos pré-colombianos extremamente desenvolvidos do ponto de vista... Em alguns aspectos, né? Por exemplo, a É. navegação não era, a questão da arte não era, mas apesar da arte eu tenho Não minhas tinha acesso dúvidas. ao mar, né? A arte eu tenho minhas dúvidas. Agora, deixa eu te fazer uma outra provocação. Qual é a pena justa para uma pessoa que estrupa a mulher na frente do marido, depois degolar o marido na frente e depois degola o marido na frente da esposa? Tudo isso enquanto o bebê dela o bebê dela da família está sendo assado no forno. O senhor consegue ressocializar um cidadão desse? E eu estou falando aqui, o senhor sabe muito bem, do pessoal que invadiu Israel, né, na faixa de Gaza. O senhor é a favor da pena de morte para esses terroristas e para qualquer outro criminoso que cometa crimes similares ou substitutos? A resposta já foi dada, né? A resposta já foi dada. Existe o cidadão fronteiriço, existe o cidadão comum
existe um cidadão patológico. Patológico, seu a favor da pena de Eu morte. não consigo conceber que alguém que põe para assar no micro-ondas um bebê, esse cidadão é normal. Eu não consigo conceber que uma pessoa que estupra uma criança é uma pessoa normal. Qual a pena justa? Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu defendo. Eu defendo a soberania do meu povo. Eu defendo as leis do meu país. Né? O que sou fala tão mais alto que não dá para ouvir o que eu sinto. Então, a pena do país hoje é 30 anos, com um decote, com acréscimo de mais 10, chega até 40, a última mudança legislativa que nós tivemos. Então, é a pena máxima. Mesmo se for 100, nós temos ainda o princípio da soma simples das penas, do crime continuado, do crime. Você pode chegar ao caso Marcola, 370 anos que está. Que fica 30 e sai. Não era mais barato. Pena máxima. Mais barato que eu falo, não financeiramente. Mais barato para a sociedade. Matar, eliminar um cara Nem desse. quem deu tem o direito de tirar, e quem deu a vida foi Deus. É um argumento justo religioso. Aí tudo bem. A cultura. 30 anos bem tirado, 30 anos bem tirado, é muita coisa. É muita coisa. Um terço da vida. Uma pena, um presídio adequado. Uma pena nos presídios que eu já vi, nas cadeias que eu já vi, é pior do que o inferno de Dante. Eu imagino a pocilga que deve ser um presídio abandonado, né? Um pocilgo, o famoso cheirosinho, né? Famoso cheirosinho. A cultura popular do brasileiro é funk, apologia a crimes, bandidos, armas, facções e uso de drogas. Isso deve ser censurado, na sua opinião. E esses artistas que fazem shows com pistola na cintura, fazendo gestos de facção, em morros, com vários faccionados ali, esses artistas, entre aspas, que glamorizam o crime, dizendo que estão contando o cotidiano da favela, mas na verdade estão colocando aqueles jovens mentecaptos ainda, né, por falta de até maturidade, e acabam sendo mentecaptos a essa apologia ao crime, a querer ser criminosos, porque vem mais vantagem no cidadão de bem. O senhor acha que esses artistas não devem ser censurados e que eles estimulam o crime e que eles devem sofrer penas? Você sabe muito bem que estou falando do caso do Oruan e também de um também que foi preso no Rio de Janeiro recentemente, chamados de artistas, mas que estão convencendo jovens a ir para o mundo do crime. Aquela prisão foi justa, na sua opinião? E deve ser censurado esse tipo de conteúdo para os jovens? Olha, nós temos que ser sempre coerentes. O caminho da sabedoria não é o caminho dos extremos. Quando a gente fala de instituições, a situação é mais séria. Se eu, como cidadão, não posso usar o extremo, muito menos uma instituição que fala em nome da sociedade. Poder Judiciário, polícia. Tanto do ponto de vista de ser flexível com o que está na lei, quanto do ponto de vista de ser excessivo com o que está na lei. Acho que a medida correta é a medida justa. A prisão foi justa? Sim. Espetáculo, né? Espetacularização. Sim. Precisava? Não. O marketing disso. Não, porque aquela mensagem foi devastadora. Não é assim que tem que se tratar os negros, não é assim que tem que tratar os artistas periféricos, não é assim que tem que difundir a forma que o Estado estabelece. O que eu julgo, o que eu falo com você que para mim ali saiu do tom? Aí ele está fazendo uma apresentação na qual ele fez apologia ao crime. A autoridade policial, tão logo tomou conhecimento do fato, espessa a intimação. Tem um prazo de 3 dias para cumprir. Vem a público, vem diante da autoridade policial e presta os esclarecimentos. Tem a gravação? Tem. O que você queria dizer com isso aqui? Eu tenho certeza que ele, da próxima vez, ele não faria mais. Porque ele saberia que tem um inquérito, tem um processo em andamento, e ele pode ser condenado por apologia ao crime. O que foi feito ali? Foi feita uma investigação, um processo, e fizeram com ele uma exposição pública. Esculachado. Eu não estou falando para ele, estou falando para o negro, o jovem negro, a criança negra de morro, que ouve ele, que viu aquilo acontecer. Não, ele está certo. Olha o que fizeram com ele. Porque no texto da lei não fala que a polícia pode fazer aquilo.
E tanto não pode que o Poder Judiciário soltou. Se fizesse a coisa conforme manda a lei, igual eu estou te falando, expressa intimação diante de mim, qual que é a intenção sua com essa letra? Não estou querendo te censurar, não. Você está falando aqui que tem que dar tiro na cara da polícia. Você está falando aqui que a novinha tem que ser estuprada. Está falando aqui que o bom é fumar droga. É uma censura, mas a censura... Não é censura, é o cumprimento da lei. A lei é clara, apologia ao crime, pena. Qual que é a conduta? É difundir, divulgar, é ato previsto contrário à lei penal. Apologia. Faça isso que você vai se dar bem. Então, tinha que ter feito isso. E não explorar a imagem dele, não jogar ele algemado. Aquilo acabou criando fãs. Aquilo tornou ilegítima a ação do Estado. O Estado tem que trabalhar com legitimidade. O que é legitimidade? Aquilo que você olha assim e abaixa a cabeça. Felizmente, o cara errou mesmo. Isso é legitimidade. O problema é que o Estado é lento, né? Aí... É o que eu te falei, falta estrutura. E a injustiça acaba se promovendo. Né? O senhor também é conhecido por defender os direitos humanos dos criminosos, das pessoas em casa. Defender os direitos humanos dos policiais. Dos policiais. E essa é a pergunta que eu ia te fazer. E os da vítima, o senhor também defende? Claro. Lógico. Quem defende a lei, defende a vítima. A lei não foi feita por agressor. A lei foi feita para proteger a vítima. O Código Nacional de Trânsito foi feito para garantir o quê? Quem está no carro, quem tem o transeunte. O transeunte é a parte mais fraca. A parte mais fraca. Então, esses rompantes, às vezes, os extremos, é que tornam o Estado ilegítimo. É que torna o Estado cruel. É o que torna o Estado no banco do réu. Vou te dar um exemplo aqui. Os excessos que muitos policiais praticaram nos últimos 5, 6, 10 anos, a gente atribui a quê? A trabalhar de forma excessiva e ilegalmente. E ser incentivado por quem está na frente do comando a praticar certos atos excessivos. Só que quem incentiva com o discurso não manda o defensor público para sentar com ele no banco do réu quando ele é processado pela coisadoria. Concordo. Ele está sozinho. Ordem manifestamente ilegal não se dá. Concordo. E nem se cumpre. Nem se cumpre. Você está entendendo? Quem deu ordem manifestamente ilegal tem que ser punido pela ordem que deu. E aquele que seguiu aquele exemplo, aquela ordem, também vai... Todo aquele que concorre para o crime assume as penas para este combinado. Artigo 29 do Código Penal. Então nós estamos no Brasil, onde uma autoridade, de forma inadvertida, por autorrecreação, chega e fala um absurdo diante das câmeras, diante da TV. E aquele operador que está ouvindo aqui se sente incentivado a fazer. Estado do Rio de Janeiro, sob intervenção federal do Exército. Um músico, com seu carrinho branco, sedã, com o sogro, com a esposa e 2 filhos. Está vindo fazer uma apresentação. Parou em frente a uma blitz. Que carro tá estranho, aquele negro. Desce o carro, não, estou tentando descer. Antes dele abrir a porta, o carro foi metralhado. 68 tiros de fuzil. Não, tá errado, tá errado. O que justifica isso? Não, porque eu estou no Rio de Janeiro, aqui. Eu entendo. Realmente o Estado não pode falhar. Porém, os cidadãos é o correto, erram muito com o próprio Estado também. Toda pessoa que resolve cometer um crime está fazendo gol contra. Sim, claro. E a gente tem que parar de glamorizar um pouco isso. Sim. Totalmente. Por isso que eu sou favorável ao estrito cumprimento da lei. Eu te dei o exemplo aqui do caso do Oruan. O Estado lento relaxou, então ele gravou uma música e deixou. Ele gravou outra música, ninguém... Não é censura, é mostrar, filho, isso não pode. A primeira já... Okay? Dá um exemplo melhor. Não, demorou tanto, depois quis praticar o excesso, aí não dá, porque aí sim, criminalizou todos os negros, todos os... Funk é cultura. O funk é cultura, a gente querendo aceitar ou não, assim como o samba, há 100 anos atrás, o samba também foi criminalizado. Assim como a capoeira, há 150 anos atrás foi criminalizado. Hoje é esporte. Sim. O skatista era criminalizado há 30 anos atrás. O surfista, hoje é esporte olímpico. Então, a gente precisa... O rap nos Estados Unidos, o movimento hip hop, cultura urbana, era também dos guetos. Mas não é, Denilson, aí eu te falar, não é a questão do funk, não é a questão do hip hop. Mas é a forma que se faz.
é o que ele, é a letra, o conteúdo que ele traz. Tem funk gospel, tem funk Claudinho Buchecha Maravilha, que não é Agora, se promíscuo. tiver apologia ao crime, tem que ser, não é censurado, não, tem que ser processado. Se tiver uma música gospel, de uma cantora gospel, que fala que tem que matar judeu, tem que parar também, Claro, entendeu? matar judeu, matar palestino, matar americano, brasileiro, não pode. Não é o ritmo, Eu, é o que estão tá carregando. eu fiquei esses dias num debate com alguns colegas policiais a respeito do grupo e a gente abriu uma sala para comentar. Um, um humorista, esqueci o nome dele, que estava visitando todos os estados e fazendo stand-up comedy, falando das situações das cidades por onde ele passava. Ele passou na minha cidade, Santa Luzia. Foi no Teatro Municipal e esculhambou com a cidade. Falou, lugar feio, não sei o quê. Aí fala 3 lugares pior do que aqui. Aí Ribeirão das Neves falou assim, eu senti incomodado com aquilo. Aí, passado 1 ano, 2 anos, ele foi condenado agora. Alguém que não gostou daquilo que ouviu, né? E falando de pessoa portadora de necessidade especial, é, locomoção reduzida, falou de gay, falou de mulher, ou seja, só discurso de ódio a certas porções e estratos da sociedade. Foi condenado a 8 anos. Aí fazendo esse debate. Eu dei o exemplo da minha cidade. A minha cidade tem 333 anos. Esse cidadão foi lá, subiu no palco, falou toda e qualquer forma de barbaridade da santa, inclusive, da cidade, da cultura, da religião da cidade, e foi aplaudido. Tem uma coisa errada nisso aí, ué. Tem uma coisa errada. Então, não é a liberdade do pensamento, isso é censura, desde que não cometa o quê? O Crime. desrespeito, o crime, Crime. a É ofensa, calúnia, calúnia. é difamação, é crime contra a honra. Aí se você fala, você fez um show em 30 cidades, a pena de 6 meses a 2 anos. Tem que continuar. Multiplica isso para você ver. E aí aquilo que eu falei com você. Aqui é o Brasil onde mais se mata negro. 60 mil homicídios por ano. O percentual é equivalente à população? Ou o número de negros é muito maior do que o de brancos, de acordo com a distribuição populacional? É muito discrepante. Muito discrepante, tá? Muito É discrepante. porque eu não sei, estou perguntando mesmo. Muito discrepante. Dos 70 mil presos que o Brasil, que Minas Gerais tem hoje, 56% se autodeclara negro. Eu acredito que isso seja pelo fato da cultura escravocrata ser mais pobre. E pela formação etiológica da cidade, do Estado. Que o Estado, onde aportou muitos negros por causa da mineração, Sim. obviamente eles não foram de volta para lá, eles continuaram aqui. E, obviamente, a gente, as descendências acontecem de forma natural. Então, a formação, você vai em Ouro Preto, muito negro. Você vai em Salvador, Praticamente só negro. Então, você olha o extrato, a porção do Brasil inteiro, vamos esquecer assim. O Brasil é onde tem mais negro depois de África. Sim. Isso diz Estados Unidos também, né? Mas acho que o Brasil ainda. O Brasil é mais. Eu vou usar esse termo, não quero ser desrespeitoso. Fica à vontade, eu não tenho isso comigo. Porque eu defendo o jornalismo livre, amplo, geral e restrito. É porque o termo usado na rua. Sim. Preto, pobre e puta. Tô falando de falar preto, não quero ser desrespeitoso, é o termo que usa na rua. São suspeitos. Se sim, a polícia persegue minorias. A orientação que temos hoje das forças policiais não tem o zelo para o respeito à dignidade da pessoa humana. Não tem a devida orientação para respeito aos grupos vulneráveis e, quando tem, não dão as condições para garantir. É isso o nosso problema. Por isso, esses estratos que são tidos como minoria, mas que a designação justa é a maioria. É a maioria, isso eu não entendo, é a maioria. Negro é a maioria. Por causa da ascensão, da destinação dos direitos. Sim. Mas, se você for olhar o extrato pobre e negro é a maioria. Geográfico e de humanidade, de quantidade de população mesmo. Isso, populacional, desculpa, a palavra. E populacional, ele é maioria. A maioria. Então, a polícia, assim como os órgãos de controle, eu estou falando não é só de quem tem poder de polícia, órgão de controle, quem faz fiscalização, quem faz atendimento público,
seja no hospital, seja nas escolas. O serviço público tem que se preparar mais para isso, para o relacionamento, para o que é, né? O relacionamento, o coeficiente emocional, Sim. a tratativa com as pessoas, porque você não sabe como que aquela pessoa está se sentindo. Ele é negro, ele agora tem um outro extrato da sociedade que está passando por isso, né? Que são os 60 a mais, os idosos. Sim. Eu vi uma estatística esse mês que passou, que o mês de junho foi o mês dos idosos, né? Se celebra, né? Se conscientiza sobre os crimes contra os idosos. A gente assusta. É coisa de 6 mil pessoas que foram vitimizadas num ano. Isso é um absurdo, né? Pelo fato de ser idoso. Então, precisa de ter qualificação. Preto, para atender o preto, para atender o pobre, para atender a prostituta, precisa. O travesti, o idoso. Para travesti, para atender o idoso, para atender o morador em situação de rua. Ele não é morador de rua, ele está em situação de rua. Se o Estado criar as condições, ele vai sair daquela situação. Ele não está porque quer, na maioria das vezes. Então, é preciso qualificar. Sabe por que precisa, Bruno? Porque ele não está ali fazendo serviço voluntário. Sim, concordo. Ele prestou um concurso público, ele está em nome do Estado, ele recebe dinheiro público. Sim. Ele tem a obrigação de ser produtivo e entregar como qualquer funcionário da iniciativa Eu privada. acho tão bonito quando eu sou abordado pelo policial, ele não me reconhece, muitos me reconhecem. Teve comigo esses dias, ele viu, estou abordado por um policial. Senhor, bom dia, senhor. Documento do carro, por gentileza. Olha que coisa bonita. Você se sente respeitado. Sim. E outra, Não teve adjetivação, não teve palavrão, esculacho. não teve esculacho. Você fica até sem graça de conversar com a pessoa. Então, que ele te abordou de uma forma educada, né? Por gentileza. Por que não é assim com alguém que está com terra? Por que não esculacha alguém que está caucasiano, alguém que desceu de um carro que vale 150 mil reais, 200 mil reais? Por que a abordagem não é assim? Bate na porta, desce. Não, Esse é despreparo da polícia, né? tem que preparar sempre. Há uma coisa que me deixa um pouco preocupado em toda a sua argumentação, que eu concordo, apesar de eu achar ela muito burocrática e achar que no mundo real tem que arrumar mecanismos de eficiência, que é o seguinte: não podemos tirar dos negros, dos pobres, dos gays, dos índios, nordestinos, o protagonismo da vida deles. Porque se a gente ficar criando muito estigma de pobre coitado para eles, eles não vão se sentir autorresponsáveis, não vão ter a sua independência, não serão protagonistas da própria vida. E porque tudo vai ser desculpa da muleta social. Então é necessário falar, tá, temos esse problema aqui cultural, mas acorda mais cedo e continua fazendo o seu trabalho todos os dias. Nós não podemos criar vitimismo nas pessoas. Esse é algo que me preocupa. Falei asneira? Não falou não, eu concordo com você. O grande problema, tem pessoas que falam que eu sou contra a cota, eu sou contra os projetos sociais. Olha, eles têm que ser temporários, episódicos e estruturantes. Sim. Eu sou contra, por exemplo, auxílio caminhoneiro, auxílio isso. Cadê a justificativa social? O CRAS funcionou? O CREAS funcionou? Foi feito um estudo de caso? O profissional de assistência social foi acionado? Tem que ter ali um estudo de caso, uma anamnese. Foi feito? Não. Tem que ter um acompanhamento. A política pública tem que ser acompanhada para saber se ela teve efeito. Porque às vezes ela tem efeito contrário. Você quer ver um exemplo? Eu estou vendo, isso é fato, gente. Tem gente que recebe projeto social e está usando o recurso do projeto social para o jogo do tigrinho. Sim. E como é que eu vou fazer isso? Só proibir? Vou cortar o projeto social? Não, eu tenho que criar barreiras para que aquele recurso seja aplicado da forma certa. Forma correta. Um crédito em supermercado conveniado. Você está entendendo? Eu não posso falar mal da política pública, eu tenho que ajustá-la. E para ajustá-la, eu tenho que fazer um acompanhamento contínuo. Quando o Estado é fraco, quando o Estado é pequeno, ele não tem estrutura para cobrar isso. Adianta eu falar de sustentabilidade, falar de preservação do meio ambiente, se eu, como Estado, União, não faço concurso para fiscal do IBAMA? Sim. Se eu não destino fundo para combater as queimadas, que ela é episódica, não é porque o cara lá foi pôr fogo só, não. Um raio põe fogo numa... Você entendeu? O próprio calor. Sim.
Nós Às somos vezes um papel de bala alumínio Mas põe o que não fogo. pode faltar é o avião, é o helicóptero para poder jogar água lá. Não pode faltar o brigadista para estar lá. Sim, E também. isso não tem. Então, quando a gente prega o Estado forte, isso é a visão ideológica. Não. Volto a dizer, o governante vai passar, mas a estrutura do Estado fica. Tem uma diferença. Diferença. Estado grande e Estado forte. Forte. Nós não podemos ter um carrapato maior que o boi. Nós sabemos, ninguém que é ingênuo, o que o Estado brasileiro faz. Cabide de emprego, corrupção generalizada, institucionalização particular de bens Mas quando a públicos, gente sente usar avião da FAB para ir ver jogo do Flamengo, de São Paulo. Quando a gente sente que a corrupção tá alta. Quando a gente... Olha que coisa interessante, senhoras e senhores. Quando que a gente sente que a corrupção tá alta? Quando a gente paga muito imposto e falta as coisas pra gente. Não, quando a gente vê ela sendo apurada. Se todo mundo ficar calado, se a polícia não prender, se a justiça não condenar, ninguém sabe que a corrupção aconteceu. Porque ela é cultural. Sim. Mas quando você prende, você mostra que aconteceu, olha a estatística aqui. Igual quando a gente apreende muita droga, quando está lá na rua, está aprendendo, a polícia está trabalhando, a sociedade tem uma percepção. A primeira, de segurança, está tendo combate. Estão produzindo, estão E trazendo. a segunda é o quê? Muito tá violento. Sim. Então a gente tem que saber sobrepesar isso e não deixar faltar o quê? A estrutura para que o combate, para que o enfrentamento, para que a profilaxia aconteça. Sim, A solução aconteça. Então o combate à corrupção nunca se combateu tanta corrupção quanto agora. Então não é o Estado não necessariamente grande, mas forte. Eficiente. Acho que tá aí. Se trabalhasse com eficiência, resolvia tudo. O que já tem aí de Estado. Eu vou falar do meu segmento, Bruno. Em 2003, a Polícia Federal tinha 5 mil homens. O país inteiro. 2003? 2003. Pouco tempo. Muita pouca 5 mil gente. homens. Hoje tem 22. Se você for olhar de lá para cá, quantos que aposentaram? Aberto o concurso agora, tá? Aberto agora. 1.500 vagas. É isso que nós cobramos, tem que ter. Porque esse tipo de profissional, o tempo de vida útil dele é curto. Os demais servidores até 75 anos de idade. Nós não. Com 30 anos, 20, 30 anos, o pessoal tem que ir embora, já está dando problema. Já está cansado, já não está com eficiência, a mira já não funciona. Sim. O tico e teco já não funciona. São tantos casos, cada caso que ele resolve é uma sequela que ele tem. A profissão física. Muito. É uma profissão muito física. Muito, 24 horas, full time. Ele vai para casa, ele está pensando no caso. Ele ligou a televisão, opa, aquele cara, olha, o mesmo modus operandi, ele não para, a polícia não para. Então, tem que fazer concurso direto. Se não faz, sucateia. É um ciclo vicioso. O que sobrou, trabalha mais porque está faltando o colega do lado. Porque trabalha mais, ele adoece. Porque adoece, ele fica fora. Porque ele está fora, ele aposenta. Porque ele aposentou, não colocou outro lugar. Então, o serviço fica prejudicado. Sim, cara. Você está entendendo? É custoso e sem eficiência. Então, o Estado tem que ser forte, não tem que ser necessariamente grande, mas ele não pode ser ineficiente. Ele não pode ser insuficiente, fragmentado. Eu te dei um exemplo claro aqui. Por que as sentenças demoram? Porque com marca em Minas Gerais não tem juiz. Trava todo um processo e custa caro para fazer de novo. Né? A gente está caminhando para o final e eu quero te fazer uma pergunta direta, já que eu te perguntei se preto, pobre e puto é sempre suspeito. E sim, Nunca, né? esse sim. Existe a falta de orientação, né? Esse sim, se a polícia persegue minorias. Então eu te faço a pergunta: a polícia brasileira, a polícia mineira, civil e militar, é violenta? Olha, nós temos situações de violência pontuais, ok? E sempre que ela é violenta é porque faltam os meios para que ela dê a resposta necessária. Sempre. Quando você está em supremacia de força, não tem necessidade de ser violento. E se algum dos seus foi violento, a estrutura que está presente vai punir, vai reeducar, e se não tiver como reeducar, vai tirar. Devido ao processo legal. É uma polícia dura. Polícia mineira é uma polícia dura. Polícia firme. E tem que ser. E tem que ser. E se porventura essa dureza se tornar excesso, tem que ser também julgado. Sabe? Tem que trabalhar de forma integrada. Uma polícia não pode estar contra a outra. Você é a favor da integração das polícias? 24 horas. Eu sou até mais avante. Uma polícia só. Eu sou a favor da polícia única. Polícia Sim. estadual
que é vinculada ao Ministério da Justiça, que tem sua vinculação com a polícia, a nível de gabinete, com a Polícia Federal, com a Autoridade Federal. Eu sou a favor da Academia Única Estadual. Eu também sou a favor. Tem o segmento de prevenção e o segmento de apuração, como nos países desenvolvidos se efetivam. O senhor é presidente de um sindicato policial. Foi presidente do sindicato. 4 mandatos. Vice-presidente e presidente. E como está hoje a situação desse sindicato? E o que ainda falta melhorar? Olha, quando nós assumimos em 2003, nós tínhamos 800 e poucos filiados. Depois de pouco tempo, nós deixamos com 6.400. Nós pagávamos aluguel na Praça da Estação, 2 salinhas do edifício central. Deixamos com um prédio avaliado em R$4 milhões próprio, os 3 andares aqui na Lagoinha. Funcionava só em Belo Horizonte, hoje estão em 7 macro-regionais do estado. Peguei com 3 funcionários, deixei com 72 funcionários, dos quais 24 eram advogados, recebendo mais do que eu quis da OAB, porque a gente tem que dar exemplo. Sim. Cuidávamos de presos, deixei sem nenhuma delegacia abrigando presos. Era de ensino fundamental, deixamos o sindicato com ensino superior para nível de ingresso, pré-requisito de ingresso. Tinha uma lei orgânica de 1969, antes da Constituição Federal de 88. Conseguimos, em 2011, atualizar essa lei orgânica. Polícia era um local que se praticava muito assédio moral. Pessoas que se suicidavam por causa de assédio moral, que ficavam doentes, aposentavam por causa de assédio moral. Melhorou muito, né? Criamos uma lei que punha assédio moral dentro do serviço público. Foi um projeto iniciado, inspirado nos sindicatos, nas associações da Polícia Militar. Lamentavelmente, a lei não alcança a Polícia Militar, que eles não deixaram, que é outro equívoco do nosso Estado. Eles acham que para a formação do policial você pode ultrajá-lo, você pode diminuí-lo, humilhá-lo, e essa humilhação não se encerra nele. Vai lá para o cidadão que recebe, que é o destinatário direto desse serviço. O filme Tropa de Elite acho que reflete bem isso. Mas na Polícia Civil essa lei tem aplicabilidade. Na educação, na saúde, tem essa aplicabilidade. Na administração pública, de modo geral, só excluído da Polícia Militar. Então, eu acredito que nós avançamos muito. Hoje, continua da mesma forma? Não. Porque muda-se governo, muda-se o enfrentamento, muda-se a forma de tratar. Não se faz política pública sem investimento econômico, sem fundo. A gente vê que os investimentos têm sido a miúde. E justifica-se, porque o Estado está quebrado. Mas a polícia tem que trabalhar, a saúde tem que funcionar, a educação tem que funcionar. Não pode parar. Né? Então, a gente vê que é uma luta que continua, é preciso, né? A tecnologia está chegando, ela é importante, mas eu costumo dizer que a tecnologia ela agrega valor ao trabalho do homem, ela não substitui o homem. Sim. E o homem tem que se adaptar, se qualificar para fazer um bom uso da tecnologia. Eu defendo as câmeras. Eu também defendo. Acho que quem não deve não teme, coloca a câmera. E é um instrumento de defesa do policial. Eu concordo, também acho. Eu era contra, mas agora eu sou a favor. Eu faço uma sugestão aí para quem está nos ouvindo e vai nos ouvir, assistir o filme Colors. Eu vou anotar que eu vou ver. Maravilhoso filme. Eu vi umas 3 vezes. Um bom exemplo, baseado em fatos reais. Então, chama a atenção de como, quando o Estado não tem controle, quando o cidadão faz a justiça privada, se acha dono das instituições, os excessos acontecem. E quando a população reage a isso, o crime também acontece. Sim. Porque a reação, já dizia a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. O que acontece? Ela é na mesma força, porém, sentido na mesma direção e sentido oposto. A mesma força, sentido oposto, contrário. Você está entendendo? Mesma direção e sentido oposto. Então, a gente precisa ter instituições fortes. Para concluir aqui, Denilson, o que você acha que falta no nosso país para dar certo? Instituições fortes. Nós precisamos respeitar as instituições. E as pessoas que ocupam essas instituições têm que entender que elas não são maiores do que elas. Sim, eu vou falar sobre Lula e Bolsonaro com relação a instituições. Ambos. Eu sou de direita, sou bolsonarista, mas eu reconheço que falar demais... Somos amigos. Sim, falar demais, está falando demais, falou muito e fez pouco. Lula também fala muita besteira. É falar menos, entregar mais. Sim. É chamar mais para o diálogo. Não tem como governar sem inimigo. É falar menos bobagem. É ser menos bravateiro, os dois, e entregar mais resultados. Eu acho que o grande problema que aconteceu, e acontece até hoje, é
quando as pessoas... Querer provar que está emocionalmente acima do outro. E quando as pessoas acham que as instituições são menores do que elas. Sim. As instituições, elas são perenes, foi uma estratégia que o homem moderno criou para se fazer justiça, e não para se valer dela, para que a sociedade fosse priorizada, que a vida em sociedade fosse viabilizada, onde o direito do cidadão não sobrepassasse o direito do outro, sobreposto o direito do outro, aonde o respeito pudesse ser a linha limítrofe para a garantia das relações. E isso, quando não acontece, esses excessos lesam alguém. Nós estamos vendo aí o que um cidadão tem direito de sair daqui lá para outro país e envenenar um governante para prejudicar as relações comerciais com o outro. Sim. Isso não pode. E tem lei para isso. Tem lei. A lei, as instituições têm que cobrar dessa pessoa para que outros não sintam no direito de fazer as mesmas coisas. O carro é seu. Eu gosto muito do exemplo das metáforas. O carro é seu, você lutou, você pagou, você... Poxa, é lindo, maravilhoso, mas não te dá o direito de dirigir se não tiver habilitado. Sim, concordo. Não te dá o direito de trafegar naquele local que é uma área de segurança, estacionar no local que é proibido, mesmo o carro sendo seu, porque tem regra. Sim, concordo. Tem limite para tudo. Tem limite. E o que os governantes do passado puderam fazer foi torcer a eficácia das leis para benefício próprio. O atual presidente teve excessos para o lado, não vou discutir, mas se em algum momento ele praticou algum ato, ele pagou. Ele não fugiu, não. Tirou 512 dias preso. Entrou contra a indenização contra o Estado? Pelo que eu sei, não. Foi ação ou omissão? Pagou. Teve excessos? Foi retirado, foi absolvido. Por que o outro foge? Vou te dar um exemplo. Nós vivemos isso aqui. Nada contra, tá? Estou cobrando do estadista. Eu sou de um tempo onde eu vacinei na escola. Vacina é valor. Vacina é saúde. Foi isso que nós aprendemos ao longo da vida. Ninguém morreu. Morreu quem tomava vacina. Pegava sarampo, catapora. Teve um momento no nosso país que as pessoas colocaram na cabeça, não, vacina não, que vai virar jacaré. Não pode, isso não é postura de estadista. Porque a instituição pagou caro por isso. A quantidade de pais que deixaram de vacinar, não contra o Covid, contra tudo. Nos Estados Unidos também, o governante maior incentivou isso. Essas coisas, a gente tem que ter esse cuidado. E tem que ter instituição para cobrar. Não tem ninguém acima da lei. Rodolfo Unheri que falava, né? Que se for a libra de carne que você me der, essa libra de carne será tirada. Por quê? Porque está escrito que é assim. Sim, concordo. Concordo. Com relação à vacina, há algumas peculiaridades, mas não vamos entrar nisso aqui. Estamos caminhando para o final. Vou fazer um bate-bola com você. Sim. Um livro. A história do direito. A história do direito. Rodolfo Unheri. Um ídolo. Jesus Cristo. Um filme. Colors. Colors, você falou agora, né? Uma música. Para não dizer que não falei das coisas. Nossa, isso tá romântico, hein? Um sonho. Nosso Brasil, uma república soberana, respeitada, que combatesse as suas desigualdades sociais. Todo mundo fala da desigualdade, é a nossa maior chaga, né? Um hobby. Violão. Violão, bacana. Um desejo. Desejo paz na faixa de Gaza, paz no mundo, paz na Ucrânia. Nós merecemos isso, precisamos disso. Tá muito chato o mundo, né? Paz. Tá muito não chato. consigo ligar a televisão e ver criança morrendo de fome, velhos, idosos. Isso é muito doloroso. A paz, esse é o sonho. O sonho de John Lennon. Eu concordo. Não sei se vai poder falar um segredo seu. Um segredo? Que você possa dizer um segredo. Não conta para Não ninguém. conta pra ninguém, tá certo. Um país. Brasil. Um Deus. Jesus Cristo, Jesus. unitrino. Vamos lá, o que é Brasil pra você? Brasil é a minha casa. Bolsonaro. Uma pessoa que precisa aprimorar-se, né? Uma pessoa que perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Lula.
Líder, Um líder. Polícia Civil, uma paixão, Polícia Militar, uma companheira, sempre presente. Constituição Brasileira. Seria ótimo se ela pudesse ser colocada em prática. Toda, cada artigo, cada inciso, cada item, cada linha. Bacana. Denilson, olha para sua câmera. Os seus fãs, os seus seguidores e a sociedade mineira está te vendo agora. Qual recado você deixa para a juventude brasileira? Qual recado você deixa para as pessoas em cárcere? E qual recado você deixa para a sua família e para a Polícia Civil? Eu vou fazer aqui vou parafrasear um grande escritor brasileiro. Eu acho que serve para todos os segmentos que estão nos vendo aqui hoje. O jovem, o velho, para minha família, para os meus amigos, o povo brasileiro, o povo que está em guerra. Nunca desista dos seus sonhos. Augusto Cury nos ensina. Que maravilha. Nunca desista dos seus sonhos. Um homem, quando deixa de sonhar, a vida dele começa a se apequenar. Ele deixa de viver. O sonho é a quimera, é o que nos faz caminhar para frente. É o que nos faz pensar que é possível. É o que nos faz iguais aos que estão hoje nos olhando de cima. O sonho nos faz puros. Então, nunca desista dos seus sonhos. Trabalhe, se prepare, seja solidário, seja participativo, seja autocrítico, mas nunca desista de sonhar. Quando você sonha, um mundo melhor se torna possível. Maravilha, pessoal. Estivemos aqui enfrentar o Denilson, não foi fácil. O Denilson, ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa íntegra, uma pessoa séria e muito honesta, e que tudo que ele fala, a gente vê que é de forma empírica. Ele viveu tudo isso. Ele esteve com as pessoas. E é muito fácil mandar matar, é muito fácil mandar prender, sem realmente entender o que aconteceu por trás de tudo aquilo e sem entender que as pessoas podem ser melhor e elas querem ser melhor. Então é uma honra, um privilégio. O área política nunca foi tão enfrentado, tão confrontado de forma intelectual, amigável, sadia e produtiva como hoje. É uma enorme honra receber o Denilson Martins aqui, deixou o nosso podcast maior. E você, que é de direita, assim como eu, ou que é de esquerda, agora você tem visões mais amplas, mais profundas e, o principal, mais humanas sobre o que é a polícia e o seu trabalho e a vida do encarcerado. Então eu quero agradecer muito a sua presença, o seu tempo destinado a gente e dizer que, para futuros convites, espero que você aceite e que o podcast Área Política está à sua disposição sempre que você precisar e que é uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço, viu? Deus te abençoe e continue esse trabalho lindo, maravilhoso, que é de levar comunicação, levar informação de qualidade e efetiva para as pessoas. Obrigado. Imagina, sou eu que agradece e até a próxima entrevista. Eu quero pedir a você que está assistindo Denilson Martins, se inscreva no Instagram dele, é Denilson Martins, @denilson.martins. @denilson.martins. Curta, comente, compartilha e se inscreva no canal @Área Política e Denilson, @Denilson Martins. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Fechou.